Bom, nossa primeira palestrante de hoje vai falar sobre como tirar um projeto do papel. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, a Camila ela é associada ao Rotary Clube de Passos Fundo, Distrito 4700, presidente da Comissão Nacional de Projetos da Rotary Brasil, vice-RDR também do mesmo distrito. Camila, por favor. Se você quiser também complementar o seu currículo, complementar as suas redes sociais, fica à vontade, por favor. A palavra é sua. Tá bom, obrigada. Então, obrigado, Gabi, obrigado, Mari. Eu acho que a única coisa que eu quero complementar e que eu não coloquei no currículo, mas que é legal contar aqui, é que, direto ou indiretamente, eu também já fiz parte do distrito de vocês, né? Antigamente eu era associada ao Rotaract Clube de Grande Osasco, do antigo 4610, que na hora que fez a unificação aí entre o 4430 e 4610, virou aí o distrito 45613. Então, eu também me sinto um pouquinho parte do distrito e estou muito feliz em poder participar aqui, colaborar com vocês. Eu vi que o David está ali também. Ele fazia parte do meu antigo clube do Grande Osasco, que eu tenho um carinho muito grande. E confesso que fiquei triste quando soube que ele acabou fechando. Mas, enfim, fazem parte, né, dos ciclos. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje colaborando com vocês para a gente falar um pouquinho sobre projetos, que é a minha paixão. Esse ano eu vou fazer 12 anos dentro da família Rotária, aqui dentro do Rotaract, e eu sempre trabalhei na frente de projetos, porque de fato eu acredito muito no poder transformador que os projetos têm. E acho que o nosso grande objetivo aqui é sim conseguir transformar as realidades, seja em pequeno, né, em pequena escala ou em grande escala, que muitas vezes a gente consegue através dos projetos. Então, se a gente consegue potencializar cada vez mais com a execução um pouco mais azeitada, mais refinada dos projetos, e é isso que hoje eu trouxe para conversar aqui com vocês um pouquinho. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só me deem um ok quando já estiver aparecendo, estiver tudo certinho aí. Tudo certinho. Ah, então tá bom. Então vamos começar aí falando sobre projetos. A Gabi já me apresentou aí para vocês, também fiz mais uma apresentaçãozinha, né? E aí tem a minha rede social, no final também vou deixar os meus contatos. Vou falar para vocês aqui de uma forma um pouco mais corrida, mas se surgir alguma dúvida no meio do caminho também, só pegar, abre o microfone e fala, não tem problema nenhum, tá? O objetivo aqui é a gente bater um papo mesmo, e que seja algo bem sinérgico, que a gente consiga absorver o nosso conhecimento. Mas antes, eu queria propor para quem está aqui, ou para quem vai assistir depois gravado também, que a gente consiga se conectar com o momento presente. Hoje em dia a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente precisa resolver 1 milhão de coisas e por vezes a gente não consegue se conectar com o momento presente para de fato entender o nosso propósito, o porquê que a gente está aqui. Então eu queria que nesse minutinho aí a gente conseguisse respirar fundo e fazer uma reflexão mesmo do que nos move, o que nos motiva a estar dentro do Rotaract. Que a gente pense de fato o porquê que a gente faz o que a gente faz todos os dias. Por que num sábado, onde a gente poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, 1 milhão de atividades aí que tem para a gente fazer, a gente está aqui nesse momento? Por que a gente tirou um tempo para assistir esse treinamento de novo? Qual que é o nosso real valor, o nosso valor principal dentro do Rotaract? O que nos emociona, o que move o nosso coração? Quais que são as ideias que a gente tem mais forte latejando aí, essa nossa vontade de transformar o mundo? Por que ela existe dentro do nosso coração? O que a gente dorme pensando? Em quem que a gente dorme pensando? O que faz a gente ter todo esse movimento? E principalmente, qual marca que a gente quer deixar no mundo, né? Qual que é o nosso propósito e o que nos impulsiona? Essa série de perguntas que eu fiz e que eu espero que vocês tenham pensado e trazido a reflexão à tona é o que de fato faz a gente ser o que a gente é e faz a gente agir do jeito que a gente age. Então eu convido vocês para que toda vez que a gente estiver um pouquinho desmotivado ali, sem saber o porquê que está dentro do Rotaract, o que faz a gente fazer o que a gente faz, que a gente retome essas perguntas e que de fato a gente pense que marca que a gente quer deixar no mundo. Eu tenho certeza que todo mundo que dedica tempo para o trabalho voluntário
são pessoas que, de fato, querem deixar uma marca positiva no mundo e que não estão satisfeitas com o mundo da forma que ele está. Então, toda vez que a gente desmotivar e que a gente vê os nossos associados também dentro dos nossos clubes desmotivados, que a gente consiga trazer isso à tona, que a gente pense de fato o que que nos move e que marca que a gente quer deixar no mundo. Eu tenho certeza que a partir daí a gente vai conseguir fazer trabalhos cada vez mais efetivos e que de fato vão engajar os nossos associados. Então, não esquecemos o nosso propósito nunca, que cada vez a gente vai conseguir fazer projetos que tenham maior valor dentro das nossas comunidades. Então, antes de começar, eu queria só trazer em mente aqui para a gente que o Rotaract é um espaço de aprendizado e de oportunidades, tá? E que dentro desse espaço de oportunidades e aprendizados tem também um espaço para o erro, e que tá tudo bem. Então, hoje, eu estou trazendo essas ideias para vocês aqui, essa conversa, muito mais para nos nortear sobre como executar projetos, mas cada um vai coletar daqui aquilo que de fato faça sentido e aplicar da forma que achar melhor. Então, não tem problema nenhum, espero que a gente não tenha nenhum tipo de pressão, que a gente não se sobrecarregue com as informações que eu vou passar hoje aqui para vocês, porque, de fato, os erros, como eu disse, fazem parte do processo, eles têm um espaço para isso dentro do processo, e o mais importante é a forma como a gente vai agir em relação a isso. Sempre tem uma forma de corrigir o que não está saindo tão bem, e eu acho que esse momento é realmente para isso, né? Como as meninas apresentaram ali para vocês, hoje o cenário do distrito não está tão legal. Então, tem clubes que ainda não conseguiram executar projetos, tem clubes que estão executando pouco projetos e ações, e está tudo bem. Ok, até aqui foi dessa forma, mas daqui para frente a gente pode pensar diferente, a gente pode tentar fazer de uma forma diferente. Então, usem esse momento para que de fato seja para agregar valor e que de fato seja um espaço de aprendizados e oportunidades, assim como o Rotaract é. E aí as meninas me trouxeram esse questionamento, né? Como que a gente faz para tirar os projetos do papel? E eu pensei, na hora que fui montar um material para trazer aqui para vocês, sobre como que seria e o que que eu falaria sobre como tirar os projetos do papel. E aí eu estou trazendo uma reflexão para vocês desde lá do primeiro momento, como que a gente consegue identificar os problemas que estão dentro da nossa comunidade, para que daí a gente consiga operacionalizar eles e de fato tirar do papel. Então a nossa conversa hoje vai ser muito sobre como a gente vai identificar esses problemas e o operacionalizar, na via de regra, a gente já sabe. E muitas vezes também é um processo de tentativa e erro. A gente vai fazendo, a gente vai entendendo e a gente vai conseguindo executar. Então, eu vou focar muito mais em como a gente identifica essas necessidades e essas carências, para daí a gente tirar do papel. Até porque do papel mesmo, hoje a gente tem aí uma base muito grande de projetos, que é o nosso ANP, o nosso Arquivo Nacional de Projetos, lá dentro do site da Rotaract Brasil, que também vocês conseguem ver como esses projetos foram executados por outros clubes, e à medida que tenha identificado lá no começo um problema igual ao que foi colocado ali dentro dessa escrita desse projeto, se torna mais fácil essa execução. Então, vamos focar ali em como a gente faz para, de fato, conseguir identificar os problemas. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar na hora que vai ver, quero fazer um projeto, estou aqui com o meu clube para fazer projetos dentro da comunidade. O que que eu preciso mapear? Como que a gente mapeia essas necessidades que geram os projetos? A gente precisa pensar, então, para quem esses projetos eles vão ser executados e se de fato esses projetos vão resolver os problemas que a gente está vendo ali dentro da nossa comunidade. Porque o nosso grande foco nesse pensar em projetos sempre tem que ser no ser humano. A nossa proposta tem que ser, então, trazer esses resultados mais eficientes para os problemas que a gente identifica, com foco no ser humano, mas o nosso grande desafio dentro desse processo como todo é saber escutar e saber fazer as perguntas certas à medida que a gente está com um problema ali na nossa frente. Muitas vezes a gente corre o risco de nos colocar como protagonistas daquele problema, que não é, o nosso papel ali é ajudar na resolução daquele problema. E a gente só vai saber de fato qual que é a raiz dele a partir do momento que a gente tenha uma escutativa e que a gente consiga entender com a comunidade de fato qual que é o problema.
Por isso que muitas vezes o próprio Rotary, o Rotary Internacional, nos traz um movimento de que a gente consiga trazer para dentro dos nossos clubes, seja de Rotary ou seja de Rotaract, várias camadas da nossa comunidade, da nossa sociedade como um todo. Porque são essas pessoas que vão conseguir cada vez mais captar esses problemas de uma forma sinérgica e que a gente consiga resolver de uma forma útil mesmo esses problemas que nos trazem para dentro dos nossos clubes. Então, como que a gente cria um projeto de impacto, né? Como que a gente tira do papel esse projeto de impacto? Primeiro, a gente precisa definir o nosso problema e a gente vai passar por essas 4 etapas agora, enquanto eu estiver conversando com vocês. Depois que definir um problema, entender de fato qual que é esse nosso problema, buscar soluções e aí fazer uma prototipagem. Muitas vezes a gente faz de uma forma muito rápida esse processo de definir o problema, entender o problema, e aí a gente acaba gastando muito mais tempo na execução do problema, em buscar soluções, e a gente tem que sim colocar uma energia um pouco maior nessa definição e nesse entendimento, porque daí lá na frente a gente vai ter um resultado muito mais qualificado do nosso projeto. Então, começando ali nessa identificação de definir o problema, a gente tem que começar com perguntas. E são perguntas muito simples até, que a gente faz nesse momento, que justamente para quem que o nosso projeto é pensado? Qual que é o problema de fato que esse nosso projeto quer resolver? E como que esse projeto ajuda essa pessoa, esse grupo? A gente busca nessa fase, de fato, entender uma visão do mundo, as crenças e as expectativas e comportamentos dos envolvidos desse problema. Então, mais uma vez, a gente faz esse movimento, galera, de tirar a nossa visão. Então, nossa, diante do problema, e conseguir nos colocar, de fato, como inseridos dentro daquele cenário, inseridos dentro daquela situação, para que a gente consiga aí ser mais efetivo na nossa resolução. Então, vamos trabalhar sempre aí com essas 3 perguntas, tá? Para quem que é o problema, para quem que é o projeto, desculpa, quem que é o nosso público-alvo aí dentro desse projeto, qual que é o problema, então, e esse qual que é o problema já vai nos trazer também uma justificativa. E essa justificativa depois vai se tornar muito mais fácil lá na escrita do projeto, quando a gente for usar para CDP, CNP, enfim, a ANP. E aí, essa terceira pergunta de como que o projeto ajuda a pessoa e o grupo. Depois que a gente tem bem definido essa visão do mundo, crenças e expectativas, a gente passa para a nossa segunda etapa. E aí, essa etapa é que eu digo para vocês que eu acho que é o que a gente mais tem que dedicar tempo nessa prototipagem do nosso projeto, que é o real entendimento do problema. E aí é legal a gente fazer, de fato, entrevista com pessoas que estão inseridas, de fato, dentro do cenário, dentro da situação. Porque a partir do momento que a gente entrevista essas pessoas que estão inseridas no problema, a gente consegue entender o que elas dizem, mas principalmente o que elas fazem. A gente consegue observar essas pessoas e vivenciar o que essas pessoas de fato experienciam. Quando a gente consegue estar dentro desse problema, se torna muito mais fácil a gente conseguir ver soluções. A gente tem um espaço muito de privilégio, né, dentro da comunidade, da sociedade como um todo. Então, por vezes, se a gente não se coloca dentro desse problema, a gente usa os nossos sapatos para a caminhada de uma outra pessoa. E esse é um risco muito grande que a gente corre, porque a gente está colocando a nossa visão de mundo num problema que, por vezes, a gente não está inserido. Então, é super importante, sim, a gente fazer esse real entendimento através de pessoas que estão inseridas dentro do problema. Então, se a gente conseguir agendar uma conversa aí com a pessoa que está, de fato, dentro daquele problema, se torna muito mais fácil e muito mais efetivo. E aí, até trazendo uma experiência minha, que foi vivida aí dentro do distrito de vocês, eu participei uma vez do projeto do Mackenzie, do Desayunemos Juntos, que era levar, né, café da manhã para as pessoas em situação de rua. E nesse momento a gente usava esse projeto lá, na época que, se eu não me engano, o Gui Koyama foi presidente do clube, que eu participei do projeto.
E a gente usava esse momento não só para executar a ação, né, ali de levar o café da manhã para as pessoas em situação de rua, mas também para a gente conseguir conversar e entender. E a partir dali, outros projetos do clube também surgiram, porque a gente conseguia sentar com as pessoas que estavam em situação de rua e entender qual que era o problema real deles ali. Com uma escuta empática, com uma escuta ativa, a gente conseguia ter essa noção do que de fato essa pessoa dizia, o que ela fazia, o que ela experienciava no dia a dia. E, inclusive, teve pessoas que a gente conversou que estavam na situação de rua porque gostariam de estar naquela situação. Eles tinham família, tinham casa, mas por conta dos atritos que se vivia dentro da família, optavam por estar em situação de rua ali. Então, por vezes, a gente chega achando que a pessoa em situação de rua está ali porque não tem para onde ir. Não, por vezes ela tem sim para onde ir, ela tem uma casa, ela tem uma família, mas ela opta por N outras situações estar ali dentro daquela situação. Então, é super importante a gente conseguir fazer esse movimento aí, então, de entender, entrevistar, observar e vivenciar. E aí eu trago algumas ferramentas para vocês de como fazer esse processo dessa entrevista, né? Um deles é o mapa da empatia. O mapa da empatia, a gente se baseia aí nessas 4 perguntas sobre o que essa pessoa que a gente está conversando, o que e quem o diz, o que sente, faz e pensa, quais são as dores dessa pessoa e quais são as necessidades. E aí, nesse processo de entender as necessidades, a gente passa num processo tanto de observação quanto de insight do que está se vendo, o que está se vivendo ali dentro daquele momento, tá? E aí, dentro desse mapa, a gente faz essa coleta, então, aí de pesquisa, que os fatos registrados e observados, o que cada um sentiu, o que cada um pensou, o que é objetivo e o que é o subjetivo, tudo nesse momento ele é interessante, tá? E aí eu trouxe o modelo desse mapa para vocês, né? Ficar aí como de exemplo, porque inclusive esse mapa ele é muito utilizado na área de marketing, que é uma das áreas que eu atuo. Então a gente consegue coletar o problema em todas as esferas, sejam dentro aí dos projetos sociais do terceiro setor, que é o que a gente trabalha, mas também no âmbito corporativo, enfim, aí de negócios, que pode ser que também seja útil para algum de vocês. Então aí tá, o que pensa e sente, como que a pessoa se sente em relação ao mundo, quais são suas preocupações, quais são seus sonhos, o que essa pessoa ouve, a quem que essa pessoa ouve, quais são as ideias que influenciam, as marcas favoritas, enfim, quais são os produtos de comunicação que essa pessoa ouve. Será que essa pessoa ela consegue, que dentro do problema, ela consegue escutar o que a gente está falando? Ou essa pessoa ela vai escutar alguém que é de dentro da comunidade dela mesmo. Então, todo esse cenário é importante para a gente pensar, para na hora da gente executar o nosso projeto, pensar quais que vão ser os meios de divulgação, pensar quais que vão ser as ações mesmo efetivas que vão ser desenvolvidas dentro do projeto. Também é legal a gente pensar o que essa pessoa vê, em que mundo essa pessoa está inserida, quais são as pessoas que ela convive também, quem são os amigos, enfim, e o que é mais comum dentro do seu cotidiano. Também o que faz e fala, o que essa pessoa costuma falar, o mesmo tempo, como que age, quais que são os hábitos. E depois ali embaixo a gente tem mais 2 pontos que esses sim são extremamente importantes dentro desse nosso mapeamento de projetos, que é quais são as dores dessa pessoa. Então, o que ela tem de medo, quais são as frustrações, quais são os obstáculos que precisa ultrapassar para conseguir o que deseja. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, quais que são as necessidades dessa pessoa que está inserida dentro do problema. Qual que é o sucesso, o que é sucesso para essa pessoa, o que ela quer, aonde ela quer chegar, e o que de fato acabaria com o problema dessa pessoa. Então é super importante a gente conseguir fazer esse mapa aí desses 6 pontos e ter tudo registrado. O que cada um sentiu, pensou, o que é objetivo, o que é subjetivo, para que depois a gente faça um balanço disso lá na prototipagem e consiga validar, de fato, para a execução desse projeto. E aí, nessa fase, depois que a gente consegue já fazer essa primeira leitura e ter essa primeira visão, a gente parte para a fase das ideias, que de fato é buscar as soluções desses problemas que estão sendo
nos trazidos para a execução do projeto. Então, nessa fase de ideias, a gente evita os julgamentos e nenhuma ideia louca. Isso é algo que o próprio David deve lembrar que eu falava muito dentro lá do Osasco, e falo nos clubes que eu passo, que nenhuma ideia louca dentro do Rotaract, que toda ideia tem que ser jogada. E aí é esse processo aí do brainstorming e do brainwriting também, que é da gente conseguir jogar tudo, joga, e depois a gente valida. Nenhuma ideia é boba. Por vezes, os maiores projetos que eu já vi acontecendo a nível tanto organizacional, de empresa, enfim, que eu trabalho, quanto de Rotaract, eles surgiram através de uma ideia louca. Que é aquele momento que a gente está lá na reunião e vem aquele estralo e diz, e se? Quando o e se vem na cabeça, pode anotar, porque dali vem uma ideia muito bacana e que a gente consegue estruturar, consegue buscar caminhos, consegue buscar parceiros para que consiga executar. Então, encorajem as ideias loucas dentro dos clubes de vocês, evitem qualquer tipo de julgamento e anota tudo, que eu tenho certeza que vão vir ideias muito legais para a solução dos problemas que já foram identificados. E aí, nesse processo de seleção de ideias, eu trouxe aqui para vocês uma matriz de impacto e esforço, que é super bacana a gente, na hora que tem tudo desenhado ali do que vai fazer, seja o próprio projeto ou sejam ações dentro do projeto, a gente colocar dentro dessa matriz. Porque essa matriz, ela consegue trazer para a gente tanto do pequeno esforço para o grande esforço, tanto do pequeno impacto para o grande impacto. E aí, dentro desses quadrantes, a gente consegue determinar o que não fazer, o que fazer quando der, o que programar para fazer e o que fazer agora. Então, aqui eu trouxe uma realidade do meu clube, do Clube de Passo Fundo, do meu Rotary. Na hora que a gente fez uma seleção de ideias, a gente conseguiu ver que dentro da nossa realidade que a gente não tinha que fazer mais era lives, porque já tinha passado do momento de a gente já não conseguia mais engajar as pessoas da nossa comunidade e isso não era mais válido. A gente tinha um esforço muito grande e tinha um impacto muito baixo. Então, a gente descartou e não se fez mais lives dentro do meu clube. O que fazer quando der? Campanhas de agasalho, por exemplo, porque a gente faz tem pouco esforço, tem um baixo impacto, porque resolve ali de forma muito pontual o problema daquela pessoa, né? Então a gente faz quando der. Agora, o que a gente se programa de fato para fazer valer? Porque tem um esforço muito grande, mas tem um impacto muito grande também. Subsídios globais, organizações de rila, feiras de saúde dentro da nossa comunidade e da nossa cidade. De fato, nos demandam muito, mas tem um retorno muito grande dentro da comunidade. E aí, também ali o que a gente consegue fazer agora, que tem um impacto grande, mas tem um esforço pequeno, que são projetos que a gente já deixa rolando com o passar do tempo dentro do clube e que vocês também podem ter alguns projetos que vocês já sabem como fazer, já sabem que o esforço é pouco, mas que o impacto foi legal. Então, vamos parar um momento, de repente, dentro das nossas reuniões e analisar, poxa, que projetos que o meu clube já fez lá atrás, que o esforço não foi tão grande e que teve um impacto legal. Por que não colocar para rodar dentro desse mês ainda? Por que não programar na próxima semana e daqui umas 2 semanas no máximo, já colocar para rolar? Poxa, nós somos pessoas em ação. Nós, enquanto Rotaract, muito mais ainda, o nosso nome vem disso, do Rotary in Action, em ação, em fazer acontecer. Então, vamos também parar um pouquinho e ficar pensando em coisas gigantescas, megalomaníacas, fazer um projeto para ir para o CNP, ganhar o nacional, sendo que a gente pode fazer alguma ação dentro ali da nossa comunidade. A gente pode fazer alguma coisa rápida, mas que vai trazer um resultado já ali naquele momento para o nosso público e resolver um problema. As nossas ações, mesmo que pequenas, elas têm um impacto gigantesco, que por vezes a gente não consegue nem dimensionar, mas a pessoa que está recebendo lá na ponta muda a vida dela, nem que seja dentro daquele dia. Ir para uma ONG, fazer uma tarde de Dia das Crianças, fazer uma ação de Natal com aquelas crianças, por vezes, para a gente acha que não vou colocar dedicação, não vou colocar esforço nisso, porque isso não vai mudar. Gente, muda a realidade, porque a gente consegue mostrar uma nova perspectiva de vida
para as pessoas, para as crianças que estão inseridas ali dentro. Por vezes, fazer uma palestra dentro de uma escola, a gente consegue mostrar um horizonte que, por vezes, não é visto por aquelas crianças, por aquelas pessoas que estão inseridas ali dentro. E isso sim transforma, isso sim muda realidades. Então, não vamos negligenciar as nossas pequenas ações também, que têm pouco esforço, mas grande impacto, porque isso também transforma e é por isso que a gente está aqui. Então, vamos fazer ação também, porque elas, com certeza, elas também trazem esses resultados e esses grandes impactos. Lógico que eu não vou falar para vocês não pensarem, não sonharem e não quererem fazer projetos megalomaníacos, porque eu sou a maior apoiadora das ideias loucas. Então, pensem também em querer fazer coisas grandes, mas não negligenciem as pequenas coisas, porque elas também têm impactos gigantescos. E aí, depois que a gente passa por essa matriz, a gente também tem a prototipagem, que é o momento de concretizar as ideias escolhidas. Então, a gente faz essas últimas perguntas aí, antes de fato de começar a executar esse projeto, que é se essa ideia ela é executável, porque tem vezes que a gente tem aí essas ideias gigantescas, mas quando a gente traz para o nosso cenário, elas não são executáveis, elas não são viáveis economicamente e elas não fazem sentido para o nosso público-alvo. Então, não tem por que a gente colocar um esforço em algo que não vai trazer resultado, né? A gente está aqui para, de fato, agir e trazer resultados para as nossas comunidades. E aí a gente tem que pensar também se esse nosso projeto, se essa nossa ação, ela vai ter um engajamento, se tem riscos e se tiver riscos, a gente já pensar em alternativas e planos B para esses riscos e se de fato é funcional essa ideia de solução de problema que a gente está trazendo. Então, depois eu vou até passar para a Mari e para a Gabi esse material, para que, se vocês quiserem, sempre se basear nessas perguntas, dessas ferramentas que eu trouxe, é bem bacana para a gente não colocar esforço em algo que, de repente, não vai ser útil para as nossas comunidades, tá? Então, aí, por último, essa nossa ideia da prototipagem. E aí, por último, eu deixo aqui para vocês essa sugestão para colocarmos as mãos a obras, né? A gente tem aí hoje 7 áreas de enfoque dentro do Rotary que, de fato, podem nos basear e nos trazer como norte mesmo de que projetos que a gente pode pensar. Então, a gente pode ver essas 7 áreas de enfoque aí e, através dela, ir buscar problemas para solucionar. Então, a gente vê aí, beleza, prevenção e tratamento de doenças. Que região da minha comunidade está mais vulnerável a ter, né, trabalhos que tenham que ser feitos, trabalhos de prevenção e tratamento de doenças? A gente vai lá em loco do problema, pratica a escutativa, usa lá aquelas ferramentinhas da entrevista que eu trouxe para vocês, ver qual que é o problema que está ali de fato, né? Qual que é a doença, se é de fato a pessoa não ter acesso à água potável, não ter acesso a um esgoto, ao saneamento básico, né? E aí a gente prototipa tudo isso e depois executa. Outra coisa muito bacana que eu acho legal trazer aqui para vocês, e aí já partindo para essa minha vertente de projetos megalomaníacos e querer fazer coisas grandes, é que hoje a gente tem a possibilidade dos subsídios globais também para o Rotaract. Então, a gente já está fazendo aportes dentro da Fundação Rotária. Por favor, façam as suas doações para o Fundo Share, não só para o Fundo da Polio, que o Fundo da Polio é importante sim, mas dentro do Fundo Share, com as doações da Fundação Rotária, a gente consegue, daqui 2 anos, que o distrito de vocês consiga fazer solicitação de verbas para projetos de subsídios globais e subsídios locais também. Então, vamos pensar também no longo prazo, que é para isso que a gente está aqui também, né? Para conseguir ter a longevidade dos nossos clubes, dos nossos distritos e dos nossos projetos. Então, doem para a Fundação Rotária. Eu já vi que a Mari fez um clamor ali também para vocês. Façam essas doações, que é super importante, a gente consegue potencializar ainda mais os nossos projetos. Eu tenho certeza que, se a gente fizer essas doações para a Fundação e vocês usarem essas ferramentas que eu trouxe hoje, a gente vai sim conseguir fazer projetos sustentáveis, que tragam impacto e que, de fato, solucionem os problemas que a gente está vendo dentro das nossas comunidades. Eu deixo aí, então, essas 7 áreas de enfoque para vocês.
paz, prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materna e infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário, e essa última que entrou agora, que é de proteção ao meio ambiente, tá? Acho muito bacana também a gente pensar que depois de tudo isso que a gente passa, que a gente fez, que a gente executou o projeto, que a gente de fato escreva esse projeto, que a gente coloque esse projeto, que eu acho que é um pouquinho do que o Leandro vai trazer para vocês depois. Coloque esse projeto dentro das nossas plataformas, porque, como eu falei lá no começo, por muitas vezes a gente consegue identificar um problema que outro clube já identificou, que outro clube já fez um projeto, que ele já executou. E a gente consegue cortar na metade o nosso esforço de diagnóstico, porque já foi diagnosticado, já foi feito, inclusive já tem até o que deu errado para a gente não fazer errado dentro do nosso projeto. Então, tirem um tempinho para usar essa grande ferramenta que a gente tem, que é o Arquivo Nacional de Projetos, lá dentro do nosso site da Rotaract Brasil. Eu tenho certeza que grandes ideias vão surgir dali. Faz muitos anos que eu avalio projetos em concursos distritais, nacionais, enfim, e muitos projetos que eu executei dentro dos meus clubes, eu consegui ter as ideias porque eu vi dentro dos concursos de vocês, dos distritos que eu avaliei, que são projetos que estão lá dentro do ANP. Lógico que depois eu fiz todo o processo, né, de identificação, para, de fato, atender às necessidades específicas dali, mas foi uma mão na roda já ter visto isso dentro do nosso portal. Então, usem, esse portal é maravilhoso, não é porque eu uso ele, porque estou na Rotaract Brasil, que estou fazendo propaganda, mas, de fato, ele é muito bom mesmo e vale a pena. Enfim, deixo aberto agora, então, para vocês, se ficaram com dúvidas, questionamentos, sugestões. Deixo mais uma vez o meu muito obrigada aqui para a Mari e para a Gabi. Tem todos os meus contatos aí, o meu telefone, e-mail, Instagram. Eu brinco com. Ainda ontem eu estava brincando, enquanto eu estava montando o treinamento aqui para vocês, que eu sou uma mistureba, né? O meu DDD é do Distrito 4780, que foi onde eu comecei toda a minha história lá em Uruguaiana. E estou associada no 4700, só que estou em mudança para São Paulo, né? Estou morando no Distrito 4590, que eu estou morando em Valinhos agora, mas sigo associada lá em Poço Fundo. E eu estou em processo de mudar para o clube de Rotary de Indaiatuba, que é 4621. Então, vocês imaginam a loucura que é isso. Eu sou multidistrital. Mas isso é bacana porque a gente consegue coletar várias realidades e consegue aplicar depois de uma forma mais real, né? Tendo noção de tudo isso. Então era isso, meninas. Deixo aberto aí para que se alguém tem alguma dúvida, se vocês queiram comentar algo também, esse é o nosso momento. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para a Camis? Aproveitar a brilhantíssima, ilustríssima presença dela aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí, enquanto vocês pensam se vocês vão fazer perguntas, só quero comentar aqui, né? A Camis falou da questão de doar para o fundo anual. A gente está com a campanha de novembro de doar US$ 10 para o fundo anual. Então, esse incentivo da gente, quanto associado, doar US$ 10, né? Nossa meta, que cada associado, né? Tente doar US$ 10 aí nesse novembro. É um pedido do Paulo Fonseca e também da RD e do nosso diretor de Fundação Rotária aqui do Rotaract. Agora é um pedido meu também, tá, Mari? Pode pôr meu nome aí no pedido. Pronto, a Camis também pediu, pronto. Então estamos mais ainda reforçados. Então, doar para o fundo anual. E aí o clube também que doar maior quantidade também para a Fundação Rotária, a gente vai, e a gente chegar na nossa meta, a gente vai dar um Paul Harris para esse clube. Então, bora doar, para que esse incentivo é muito bom. Acho que todo clube sonha, ou algum associado sonha em receber essa grande honraria aí. Então, a gente está tentando incentivar aí da melhor forma possível para a gente transformar vidas, não só hoje, mas sempre. Camis, eu vou aproveitar que eu acho que você já deve ter ouvido várias vezes essa pergunta. Principalmente no meu distrito, eu escuto bastante essa pergunta, que é na questão de que, ai,
Os clubes do interior, eles conseguem parcerias e projetos de maior impacto. Como que a gente pode trazer a realidade dos clubes do interior para as realidades das capitais? Eu acho que você já nunca deve ter ouvido falar sobre essa pergunta, é uma pergunta que você nunca ouviu, Inédita. inédita, sabe? Mas assim, eu nunca ouvi, meu distrito nunca falou sobre isso comigo. Então, eu acho que é legal uma outra pessoa trazer essa realidade, essa perspectiva, que eu sei que você é de interior, mas que você consegue trazer esse panorama para a gente também, por tudo que você já conhece e por todas as suas vivências na Rotaract Brasil e com projetos. Eu acho que o primeiro passo, Mari, é a gente desmistificar o tamanho das coisas, tá? A gente não tem, por vezes, noção do tamanho da organização que a gente faz parte. O Rotaract, ele faz parte do Rotary Internacional, galera. O Rotary Internacional é a única instituição que tem cadeira na ONU. Vocês têm noção do que é isso? Nós somos a única instituição que tem essa cadeira. Então, assim, a gente tem que usar isso a nosso favor quando a gente está indo fazer projetos, quando está indo fazer ações, quando está tentando fechar parcerias. Poxa, aí em São Paulo, vocês têm um dia que vão para a Câmara de Vereadores de São Paulo para receber uma honraria. Como que vai me dizer que o Rotaract não tem influência dentro da cidade de São Paulo? Tem muita influência, sim, e a gente tem que saber como usar a nossa influência e principalmente saber vender o que a gente está querendo fazer, tá? Então, quero fazer um projeto que eu preciso do apoio da prefeitura. Beleza, acha que com o nome do Rotaract não vai conseguir? Liga para o Rotary, parceiro. Poxa, eu duvido, eu ponho minha mão no fogo que não vai ter um presidente de Rotary que no momento que vocês chegarem com um projeto estruturado, mostrando que vai solucionar um problema, qual que é o caminho, o que vai ser feito, quais que são as ferramentas que vão ser utilizadas, que não vai querer entrar como parceiro também dentro desse projeto para fazer acontecer. Então é isso. Lógico que no interior alguns caminhos eles são mais fáceis de se chegar, porque o prefeito é o teu vizinho, né? Basicamente, essa é a conversa do interior. É muito mais fácil por esse caminho. Mas nós temos por trás o Rotary, que é a maior instituição, ao meu ver, e aí eu estou puxando brasa mesmo para o nosso assado, é a maior instituição de serviço voluntário e a gente consegue, sim, capitanear, através disso, parcerias para a execução desses projetos. Então, não vamos nos intimidar com o tamanho das coisas, porque nós também somos grandes, enquanto Rotary, enquanto Rotaracts, para executar esses projetos. Obrigada, Camis. Eu acho que uma coisa que eu gosto de complementar é, às vezes, o boca a boca. A gente falar com gosto, como a gente está falando aqui, do que a gente faz, do quanto que transforma vidas, isso também abre portas, de falar assim, nossa, eu fiz um projeto tão incrível, nossa, eu impactei tantas pessoas, nossa, foi isso, eu realizei isso. Falar sobre isso, esse brilho de rotaractiano que acho que a maioria que está aqui tem e que está com vontade, a maioria dos rotaractianos amam tudo que faz, trazer isso para a sua realidade, seja no seu trabalho, seja ali para um amigo, isso também impacta vidas, impacta também resultados. Não estou falando de trazer gente para Rotaract também, mas no sentido de mostrar força e mostrar o quanto que a gente é capaz para também trazer essa vontade no outro de ajudar e de também fazer outros projetos. Eu sou a maior, eu que levanto mais essa bandeira, tá? No meu crachá do trabalho tem um pin do Rotary. Eu ando todos os dias com o pin do Rotary, porque eu tenho orgulho de fazer, primeiro, porque eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. Segundo, porque eu consigo trazer mais pessoas, sabe, que mais pessoas saibam o que a gente faz. Tinha gente dentro do meu trabalho que não sabia o que era o endpolional. Cara, a gente tem uma campanha que erradica a poliomielite no mundo inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Do nível que é isso? E por vezes a gente não valoriza o que está sendo feito aqui dentro de casa. Então vamos levantar a bandeira, vamos vestir a camisa com orgulho mesmo, que com certeza a gente vai conseguir cada vez mais trazer projetos maiores e parceiros maiores. Com certeza. Sua xará quer falar? David, só deixa eu falar sobre isso ou é dúvida? Não, só falar só que além do PIN, o pessoal pode usar a garrafinha, levar a garrafinha Garrafinha, pro trabalho. camiseta. Não, Tem N formas, né? surgiram várias oportunidades
só de falar de Rotaract, porque fulano conhecia também, e aí rolou até projeto de trabalho. Então, assim, vai fundo nisso aí. Exatamente. Trazer a marca é super importante. Não tô falando só a roda, não. Eu tô falando de trazer o que a gente faz mesmo. Isso é super importante. Tem várias formas. Obrigada, David. A sua xará, Camis, quer fazer uma pergunta? Pode falar, Por Camila. favor. Não tá saindo o seu áudio. Se você já está falando, não tá saindo. Qualquer coisa, digita no chat Eu não que eu tô vendo a faço. Annalise, inclusive. Eu acho que ela desconectou. Não, Deixa a eu ver. Camila ainda Não, tá ela tá aqui. conectada. Tá. Ela tá aqui. Ela tá aqui, sim. É só, Camila, faz o seguinte, escreve no chat que eu faço sua voz aqui. Tem problema não. Ah, então, enquanto isso, deixa eu falar. Faz, Cano, vamos. Bom, parabéns, Camila, pela apresentação, muito esclarecedora. Bacana ver seu entusiasmo com relação a projetos do Rotary, né, e do Rotaract, em tudo que você pode ajudar, né? E que esse seu sotaque realmente seja multidistrital, que você vá para vários distritos mostrar toda essa sua alegria de falar de Rotaract, tá? E de projetos. Então, parabéns. Fiquei muito feliz de ver sua palestra. Ah, obrigada. Eu acho que tudo que vem do coração acaba, vibra mais forte, né? E eu sou uma apaixonada por Rotaract, por Rotary, e eu brinco sempre que no fim a gente acaba vivendo um círculo virtuoso, né? Que a gente quer fazer trabalho voluntário por tudo aquilo que o Rotary já nos entregou, e aí cada vez que a gente faz, mais a gente recebe e vai querendo fazer mais e mais e mais. Então é isso, e eu sou muito feliz mesmo de fazer parte do Rotaract e do Rotary. Encontrei meu propósito aqui dentro. Parabéns, Que bom parabéns. que consigo transparecer isso para vocês. Cami, queria fazer uma pergunta Oi, em oi, relação a. Consegue me ouvir? estão me ouvindo? Ah, não, pode fazer, depois eu falo. É a Camila que eu voltei. Ah, tá. Em relação a patrocínio, como é que você faz para conseguir vender o seu projeto, assim, que enche os olhos da empresa, que realmente você consiga transparecer tudo aquilo que você colocou no projeto, sabe? Como é que você Tá. consegue fazer isso? E aí, o que eu vou falar agora é muito mais para a vida do que para projetos como um todo, tá, galera? Quando a gente tem resultado, não abre brecha para dúvida. Quando a gente mostra o resultado que vai trazer com aquilo, não tem brecha. A gente consegue muito mais fácil vender a ideia, porque o resultado está ali. Então, se são projetos que já tiveram edições anteriores e que a gente consegue mostrar o que já foi feito, meio caminho andado, né? Tu já tá ali, tu mostra o que vai ser feito, estrutura esse projeto e leva ele estruturado para a empresa. É uma visão completamente diferente a gente chegar para um parceiro e dizer para ele: eu estava na reunião e estava pensando se vou fazer, se vocês nos apoiarem, vamos fazer o projeto tal, tal, tal. Que talvez dê tal resultado, para resolver talvez algum problema. É completamente diferente quando a gente chega, olha, nós somos do Rotaract, nós fazemos parte do Rotary Internacional, que é a maior instituição de trabalho voluntário, piriri, pororó. A gente identificou o problema X dentro da comunidade Y, e para resolver esse problema, a gente precisa fazer isso, isso, isso e isso, e a gente precisa do apoio de vocês com X, Y, Z. Se vocês nos apoiarem com X, Y, Z, a gente vai trazer o resultado de 300 famílias que vão ser auxiliadas com um saneamento básico que vai chegar na casa delas. Ponto. É isso, sabe? É ter estruturado e ter claro o que vai ser feito e qual resultado que isso vai trazer. A partir do momento que a gente mostra o que vai ser feito, o resultado que vai trazer, tendo todo o respaldo de ser do Rotaract, de ser do Rotary, é muito difícil que não se consiga essa parceria para a execução do projeto. Show, Cami, obrigada. É isso. Só para organizar, vamos de Camila, depois a gente vai de Alisson. Camila, Oi, vamos. gente, bom Oi. dia. Estão me Bom ouvindo dia. agora? Agora sim! Primeiramente, eu queria parabenizar a Camila pela palestra, foi muito legal, bem didática, adorei os gráficos, assim, bem intuitivos. Na verdade, eu queria, né, fazer duas perguntas, assim.
em relação à motivação e à delegação das tarefas, porque eu acho que é a principal, assim, dificuldade do meu clube, porque às vezes a gente deixa tudo para a última hora, a gente até consegue o patrocínio, só que aí depois do projeto fica aquela coisa, se a gente tivesse conseguido se organizar antes, seria melhor. Então eu queria saber em relação a isso, a motivação dos voluntários, né? E também como assim, fazer com que as pessoas elas tomem aquilo e realmente façam, porque acho que tem uma certa dificuldade aí. Tá. Primeiro ponto sobre a questão da motivação, tá? É muito do que eu trouxe lá no começo da conversa com vocês. O que nos move, qual que é o nosso propósito com o projeto? Quando a gente tem muito claro o nosso propósito, é muito difícil de desistir, porque a gente sabe o porquê que tá ali. A gente sabe que tá fazendo aquela festa de Dia das Crianças, porque tem 200 crianças que não vão ter outra festa, que não vão ter outro momento de confraternização dentro da realidade que elas vivem. A gente sabe que está fazendo uma campanha do alimento, porque vão ter 15 famílias que, se não tiver o alimento através da gente, talvez por outro caminho não vá conseguir ter esse alimento. Então, é trazer muito claro o propósito, identificou lá o problema, sabe qual que vai ser a solução que vai ter que ser feita, e trazer essa muito claro para o clube o porquê que vocês estão fazendo o que estão fazendo. Acho que esse é o ponto básico para a motivação, propósito. Aí tu perguntou sobre delegação e como fazer, né? Particularmente o que eu gosto muito, e aí já é bem prático, é que dentro de cada projeto a gente tem os gerentes. Então, é a pessoa que vai capitanear todos os recursos, ações, o que vai ter que ser feito. E aí essa pessoa consegue delegar dentro da realidade do clube e dentro do que cada um é melhor ali, né? E de repente eu tenho um associado que é melhor no controle de datas. Eu tenho um associado que é mais comunicativo e que consegue parcerias e patrocínios de uma forma mais rápida, mais ágil. Então, esse gerente vai conseguir fazer essa delegação e também para que não fique pesado para ninguém, né? A gente sabe que isso daqui é um trabalho voluntário, que a gente tem N outras funções e incumbências durante a nossa vida como um todo. Então, é legal que não fique pesado para ninguém e que seja prazeroso cumprir o nosso propósito dentro dos projetos. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se consegui te ajudar. Sim, muito obrigada. Que bom. Opa, coisa boa. E agora o Alisson. Alisson, faz aí sua pergunta, por favor. Bom, na verdade, são duas coisas que eu queria falar. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade da gente estar ouvindo com você, Camila, essas instruções maravilhosas. Mandei no privado para a Mari, vou abrir, assim que eu já vou usar essas técnicas no próximo semestre. Então, Ai, assim, eu até mandei no grupo, no chat também, se vai disponibilizar esses slides. Por quê? Vai de encontro com o que eu vou falar. No começo da gestão, né, no finalzinho, porque aqui em Suzano é uma coisa diferente, né, aqui não tem gestões, aqui tem anos de monarquia, é diferente, entendeu? É a E aí, monarquia Brum que tá bem isso. reinando em Suzano, é bem isso. Bem isso. Aí a gente, no começo, na troca da gestão, né, no ano rotário, a gente fez um dia de planejamento, né? legal. Fizemos um brainstorm assim gigantesco, levou acho que umas 4 mesas assim de ideias, de projetos, de ações, tal. E aí a gente foi tentando filtrar. Mas só que chegou numa etapa do meio desse semestre que os meninos olharam para minha cara e falaram assim: a gente não vai dar conta de tanta coisa que a gente inventou de fazer. Entendeu? Então, assim, aí a gente fez o quê? Descartamos o planejamento que a gente fez, né? Descartamos quase 70% do planejamento que a gente tinha feito, refizemos todo de novo em uma reunião, e aí a gente alinhou e a gente decidiu fazer coisas mais pontuais, projetos mais pontuais de impacto e também mais curtos, mas de um tempo mais curto. Então, quando você falou na questão de você ver o planejamento e você saber se aquilo vai ter um impacto ou não, é muito grande. Então, eu fiquei eu gostei bastante dessa parte porque foi o que aconteceu com a gente, né? E a outra pergunta que eu ia fazer, isso era só uma explanação. A pergunta é: como nós podemos, se você tem alguma dica da gente conseguir fazer parcerias com clubes
não só de outros distritos, porque aqui a gente consegue na Conarc, dentro da Rotaract Brasil, mas eu digo clubes do exterior, para a gente fazer parcerias internacionais, sabe? Para um projeto de internacionais, uma troca de cartas, igual a gente vai fazer agora. Eu não vou contar, não, deixa quieto. Na reunião diária vocês vão saber. Eu não vou dar spoiler, não. Então, assim, a gente está com os projetos de internacionais, mas eu queria saber como que pode, para os outros clubes, conseguir essas pontes, né? Tá. Primeiro, é muito legal que vocês conseguiram fazer essa matriz, né, de ver o que de fato fazia sentido no momento do clube, dentro dos recursos que se tinham, né, seja de pessoa, seja financeiro, se era viável para a execução dos projetos. Mas não descarta os outros, tá? Tem outras gestões que estão vindo aí que de repente vocês vão ter que readequar e ver que projeto A ou B que estava no mapa para ser realizado ainda não pode ser realizado, e vocês têm ali as cartas na manga desse planejamento que foi feito. Então, deixa tudo guardado, porque, como eu falei, nenhuma ideia louca, e a gente sempre consegue utilizar alguma coisa do que foi planejado ali por vocês. Era isso? E desculpa, eu me perdi na tua segunda pergunta. A É pergunta, o dos internacionais. como que legal. faz parcerias internacionais? Isso. O que a gente tem hoje na palma da mão o Instagram, né? Basicamente, eu vejo que o Instagram é a melhor ferramenta que tem para comunicação. Então, a gente corre ali atrás, digita o nome de um país que pode ter uma área em comum e consegue ter esse primeiro contato ali pelo Instagram. Além disso, dentro do site do Rotary, do My Rotary, a gente também tem um mapinha, o geográfico, que tem os contatos dos clubes que estão atualizados. Geralmente é o contato do presidente que fica ali. Então, vocês conseguem fazer por ali também esse contato, tanto de clubes de Rotary quanto de clubes de Rotaract de outros países através do My Rotary. Mas, particularmente, eu gosto muito do Instagram e do finado Facebook, porque é época de SMR que a gente colocava o loginho que era do coisa, o que chovia de indiano adicionando a gente, vocês não fazem ideia. As gurias estão rindo porque elas também, com certeza, já receberam o convite de amizade dos indianos. Então, usem as redes sociais e o site do My Rotary, que vai ajudar bastante. O Alisson, então, e se arrisca, viu? Porque assim, às vezes a gente manda mensagem para 5, vou ser bem generosa, manda mensagem para 5, só um responde, é normal, faz parte. Que às vezes tem a questão de não entender a língua, que a gente mandou um inglês errado, um espanhol errado, ou que a pessoa não tá afim de responder. Acontece, mas se arrisca, põe a cara lá para bater, que sei que você tem essa. E, particularmente, eu tenho contato com alguns clubes aqui da América Latina, tá? Mais aqui, América do Sul, na real. Argentina e Uruguai, eu tenho bastante contato pelo meu distrito raiz, né? O 4780C na fronteira. Então, eu tenho contato com clubes ali da Argentina e do Uruguai. Se for a necessidade de vocês, clubes desses países, podem me acionar também, que eu passo direto já o Sim, contato das sim. pessoas. No caso, Camila, eu queria até, se você puder me ajudar para falar com o pessoal da Argentina, porque a gente estava planejando de fazer uma viagem para lá, né? Legal. O nosso clube, todo mundo tentar ir para lá. Mas aí a gente queria conversar com o clube da Argentina para a gente tentar fazer uma parceria com eles lá, pelo menos para a gente conhecer tudo, encontrar com eles, trocar uma ideia. Se você puder. Claro, o clube de Gravataí do Distrito 4670 foi na semana passada para Buenos Aires, pegaram o feriado ali de finados e foram para Buenos Aires e fizeram esse intercâmbio com o clube de Buenos Aires. Então, até se quiser conversar com o próprio pessoal daqui do Brasil para entender como que foi a logística, né? Pode ser que facilite o processo de vocês. Eu Por favor, passo os 2 contatos, tá? muito obrigada mesmo. Nada. Já saiu aí com contatos, Alisson. Viu só? Muito bom. Camis, queria só agradecer mais uma vez de você estar aqui com a gente, por ter cedido um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento para a gente. Acredito que quem está assistindo agora e quem está assistindo online vai aproveitar de muitas formas isso. Já estou recebendo vários feedbacks positivos, então estou muito feliz de você ter topado e de ter agraciado aí o distrito um pouquinho do seu conhecimento. De verdade, muito obrigada de coração. É Viu? isso, quem agradece sou eu, mais uma vez, o convite de estar aqui. Estou sempre à disposição. Tem vezes que eu demoro um pouco para responder no WhatsApp. Coitado do Leandro, que está aí, sabe bem que eu não lido muito bem com o WhatsApp.
Mas manda que na medida que eu conseguir eu respondo vocês e estou sempre, sempre mesmo à disposição para o que puder passar de conhecimento, que o conhecimento é isso, né? A gente tem que É passar isso. ele adiante. Então podem sempre contar comigo para o que precisar. E quando der, eu apareço aí também, que agora eu tô aqui do ladinho. Quando Isso, vocês agora não tem precisarem, desculpa, eu você tô está aí. lascada. Obrigado pelas palavras, Camila. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo jóia. Bom dia. Deixa eu ver se eu compartilho aqui, que a minha apresentação está no Google. E aí, eu entendo, posso entender um pouquinho de projeto, mas de compartilhamento de tela aqui no Zoom eu tenho um pouco de problema, tá, gente? Agora você consegue, porque antes eu não estava nem te dando poder para isso. É, Agora você acabei de consegue perceber fazer isso também. tudo, pronto. Deixa eu ver, eu vou fazer o teste aqui para ver se vai dar certinho. Tá aparecendo? Bonito aí? Tá lindo. Então, show de bola. Bom, gente, eu vou começar a nossa conversa aqui. A Camila já foi brilhante nas palavras dela, né? É só uma complementação, o que eu vou fazer, mas que também é parte super importante da realização de projetos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cadastro de projetos hoje. Tá? Só para me apresentar, não vou detalhar, mas eu sou aqui do Rotaract Clube de Mariana, do Distrito 4.521. Sou professor de ensino fundamental, ensino médio, já estou no Rotaract há 5 anos. Atualmente eu sou diretor distrital de projetos e estive como gerente do CNP na gestão passada, na Rotaract Brasil, e continuo como assessor a convite da Camila nessa gestão. Então, tem umas caminhadas aí pelos cadastros, né, pela realização de projetos de maneira geral. Claro que a gente não sabe tudo, mas à medida que o tempo vai passando, a gente avança, né, naquelas questões que são mais importantes e tem sempre um pouco de coisa para poder compartilhar. E aí a Camila, né, ela até me elogiando aí no final, ela foi de encontro com o próximo slide meu. Você já viu esse ditado aí, né, que o olho do dono que engorda o gado? Não sei se esse ditado é famoso, né, locais aqui cria gado, talvez, né, mas é aquela história, né? O dono do boi realmente, se ele fala bem do gado que ele tem, ele vende. Se ele fala mal, ele não convence, né? Há pouco mesmo, eu e uns amigos aqui do clube, a gente estava olhando um Airbnb para poder passar o Réveillon. Aí vimos umas fotos lá no site também, as fotos não estavam bacanas. A gente falou, nossa, que casa ruim, tão cara, né? A descrição também nada agradável. Aí nós fomos procurar a mesma casa no Instagram e, para nossa surpresa, a casa era uma mansão, só que ela estava mal registrada. A foto estava ruim, não tinha luz, não dava para compreender como é que era a estrutura. Então, é bem essa, é uma outra situação, mas vai de encontro no mesmo ponto. Quando a gente cadastra o projeto, ele pode ter sido maravilhoso. Vocês podem ter seguido passo a passo que a Camila falou, do começo até o final, fez aquele projeto excelente. Se o cadastro ele for ruim, não vai brilhar os olhos de quem está lendo, você não vai convencer, vai ser o melhor projeto do mundo, que ele vai se tornar o pior naquele momento. E da mesma forma, né, botando o ditado em prática, se o projeto for ruim também, você escrever um cadastro excelente, você dá uma outra visão para o projeto. Claro que essa segunda situação, gente, ela não é nada desejável, né? E pensando aí em termos de concurso, em termos de ética, né, principalmente, não é bacana você descrever uma coisa de um jeito, na prática ela foi de outro jeito. Então, o cadastro ele tem que ser fidedigno. Claro que se um projeto ele foi mal executado por alguns motivos, ou se ele teve algum problema, o cadastro, nós vamos fazer o cadastro melhor o possível, mas é importante que esse cadastro ele traga essas informações para a pessoa não ser iludida. É como aquele carro usado que você compra, que ele está brilhando por fora. Na hora que você levanta o tapete, tem um buraco em cada local. Só que às vezes a gente não levanta o tapete, né? Então é esse o ponto aí que eu quero trazer para vocês também. Então, para começar, né, eu tenho aqui algumas considerações gerais. O cadastro, gente, ele não precisa ser maçante, não precisa ser repetitivo, né? Ou seja, o cadastro ele não é prolixo, porque às vezes a gente tem lá o concurso, né? A gente cadastra projeto para concurso, não façam isso não, pelo amor de Deus. O concurso ele é uma forma de tentar não validar, mas dar um destaque para aqueles projetos que são melhores, né, melhores realizados, para compartilhar para que outros clubes tenham
também conhecimento daqueles projetos. Então, tem gente que está lá 10 linhas na descrição, aí começa a encher linguiça, porque às vezes o projeto ele foi tão simplificado, mas até um projeto simplificado dá para você escrever, claro que é prática. Né? Então, a gente já começa escrevendo, contando, na hora que der 10 linhas aqui na descrição, que está no edital do CNP, aí eu vou parar de escrever, acabou, parece que não tem mais nada para falar. Não vamos fazer isso, não. Deixar de lado também o copia e cola, né? Às vezes você pesquisou lá no Arquivo Nacional aquele projeto do clube que foi bacana, ou o seu clube já realizou o projeto em outra edição, você vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, cola ali a mesma coisa, né? Então, vamos também trabalhar a criatividade, porque afinal de contas, uma das finalidades do Rotaract é desenvolver o nosso lado profissional. E o desenvolvimento da escrita é super importante. Eu até ia fazer essa pergunta aqui no começo, mas eu fui falar do GAD, esqueci. Né? Tem clubes que têm a cultura de ter uma pessoa só que cadastra projeto. Isso é péssimo. Vou usar essa palavra. Se algum clube tiver aí, me desculpem, mas é péssimo. Porque você centraliza na pessoa uma escrita, porque talvez a pessoa escreve bem. Aí você põe ela para escrever, porque o projeto vai ficar lindo. Só que você impede que outros associados desenvolvam a capacidade de escrever, de fazer uma descrição, e muitas vezes a pessoa não tem contato com esse tipo de trabalho por causa do lado profissional dela, enfim. Né? Por exemplo, eu formei em Química, então a minha era prática, fazer aula prática, todo semestre tinha aula prática, tinha que fazer relatório. Então, treinei bem em observação, escrita, resultado, então relatório é comigo mesmo de química, porque eu escrevi tanto relatório na minha vida que chegou a um ponto do curso que faz o relatório dentro do laboratório. Mas se a gente não deixa o outro se desenvolver também, então a gente acaba indo contra os princípios da nossa instituição. A gente tem maneiras de trabalhar isso, né? Uma delas é compartilhar a escrita, outra forma é deixar que os associados escrevam, dar um apoio, implementar alguns processos que eu vou comentar lá no final. Claro, gente, sempre se atentar às normas ortográficas, então é importante implementar etapas de correção. Ah, no meu clube não tem ninguém formado em letras, não, como é que eu vou fazer correção? Bom, não tem ninguém formado em letras, mas às vezes tem um associado que tem mais prática. Né? Uma correção mínima ela tem que ter. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Mas eu já vi projeto cadastrado no CNP de concurso de redação, o projeto era esse, concurso de redação. E aí tinha redação por Enem no meio também. A redação do projeto estava muito ruim. E um clube vai fazer um concurso de redação com uma escrita ruim, é incoerente. Então é uma coisa para trabalhar assim mesmo. E um outro clube também, que lógico, eu vi que ele era uma única pessoa que cadastrava, porque todos os projetos cadastrados, eles tinham os mesmos vícios de escritas, né? Os mesmos erros. Então, imagina só, se aqui é um concurso, para quem gosta de concurso, né, você vai cadastrar 10 projetos escritos pela mesma pessoa. Se ela cometeu o erro em um, ela vai cometer nos 10. Então, essa diversificação de quem cadastra, de quem confere, ela ajuda a aprimorar. O ideal seria se todo mundo do clube pudesse ver todos os projetos e contribuir para a escrita, mas não dá. No meu clube, por exemplo, a gente sempre coloca que a pessoa que liderou o projeto, que não é o diretor de projetos, porque não é obrigação dele liderar todos os projetos do clube, a pessoa ela faça a escrita. O diretor de projetos ele assessora, né? E tem aqui os associados mais antigos que ajudam depois na correção, quando já é mais véspera de concurso e tudo mais. No nosso clube também aqui, Mariana, a gente também, quando vai realizar um projeto, né, nós implementamos uma etapa que o associado que tem a ideia, ele tem que fazer um pré-projeto, ele tem que apresentar em reunião, porque esse pré-projeto, basicamente, ele já traz o quê? Traz a justificativa, já traz ali um cronograma básico do que vai ser feito, o resultado esperado, então já é um escopo do que vai ser cadastrado depois. E a dica principal, gente, tentar escrever o projeto ao longo da sua execução. Porque a gente faz o projeto, né, e deixa lá, depois eu escrevo, depois eu escrevo, depois eu escrevo. Quando você vai escrever, você não tem nada. Você não lembra nem qual foi o dia da ação principal, às vezes. Você vai lá no Instagram para consultar, né? O dia que você postou a foto e tudo mais. Então, tente escrever o projeto ao longo da sua execução. Às vezes não dá para escrever tudo, mas dica importante, o cronograma de atividades, se ele for escrito bonitinho, né, cada passo, você consegue fazer um cadastro bem coerente. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada campo, né?
do cadastro, depois eu vou abrir o portal lá para a gente discutir, mas eu gosto muito de falar do título. Tem muita gente, quando fala de cadastro de projeto, não fala de título. O título é boas-vindas, né? É como se fosse a capa do livro. Primeira coisa que a pessoa vai ver. Por exemplo, se a Gabriela for lá no portal procurar um projeto de atração e engajamento, vai aparecer aquela lista. Ela não vai abrir um por um, ela vai passar o olho nos títulos, vai ver o que é mais interessante. Aí tem um projeto chamado Atra Atracaract e Engajaract, né? Que a galera adora colocar o act no final do nome do projeto. Eu abriria, só para poder ver, porque eu achei engraçado, né? Mas tem umas pérolas que eu tinha até que conferir aqui para ver se não é do distrito de vocês para poder falar, né? Mas da gestão passada, vou falar, mas é um pouco engraçadinho. Tinha um projeto que eu lá que era assim, e aí é grave também. O nome do projeto era Plantando Mudas para Colher Falando. Olha que problemático. Problemático, assim, a interpretação sem saber do projeto. Foi um projeto de plantio de árvores e eles discutiam várias problemáticas na sociedade, mas o nome ele mata o projeto. Ele pode ser um nome que ele vai ter um capacitismo, alguma coisa envolvida, né? Então tem que ter cuidado. O título ele deve transmitir um resumo mínimo do que vai estar lá dentro do projeto, né? Ele não precisa ser nada complexo, mirabolante, né? Devemos evitar nomes clichês e ser direto ao ponto. Às vezes você quer fazer um, um nome atrativo também, é muito interessante, né? Mas a gente tem que ter, é questão de bom senso, né, gente? É sempre o ponto de partida, o bom senso. Depois, se eu lembrar de algum outro nome que eu vi aqui, porque na gestão passada eu vi todos os projetos do concurso, nessa também eu vi todos os PDFs do concurso. Então, um, um arsenal de nomes aqui bons e nomes não tão interessantes, mas depois eu vou mencionar. Em relação ao resumo, né, depois que a Gabriela viu o nome lá bacana que ela gostou, onde que ela vai? Ela vai no resumo. O resumo ele tem que trazer para a gente a problemática, que está lá na justificativa, tem que trazer o desenvolvimento da ideia, né, que foi feita para sanar aquele problema, que é o meio, e tem que trazer o resultado. Então, o resumo ele tem que ter início, meio e fim, né? Assim como a redação do Enem, claro que não é longa. O resumo ele é mais curto, mas ele tem que te dar essa ideia geral do projeto, né? Senão você vai fazer um projeto para poder um problema de alguma comunidade que está precisando de água, né? Como projeto que estava no concurso nacional de projeto na gestão passada, e era, esqueci qual que é o clube, mas ele instalou caixas de água, né, numa comunidade que morava lá, próximo de um rio, não tinha saneamento, não tinha água potável e tal. O resumo do projeto não é, o clube ele foi acionado por uma comunidade que não tinha acesso à água potável e o clube ele se propôs a instalar caixa d'água. Mas como é que ele fez isso? Ele fez isso, conseguiu instalar, foram quantas pessoas atendidas? Né? Como que fez? O dinheiro, porque é caro. Então, esse resumo ele tem que trazer um pouquinho do todo, porque é a partir dele que a pessoa sabe se ela vai ler o projeto ou não. Tem cadastro de 2 páginas, tem cadastro de 10 páginas. Né? Então, se eu pegar um cadastro de 10 páginas, eu tenho que estar muito disposto para ler. Então, se o resumo ele me mostra que a ideia é boa, até como avaliador, se eu ler o resumo e o resumo mostra se o projeto foi interessante, eu vou ler aquele projeto com outro olhar. É muito interessante esse resumo também. Justificativa. Bom, a justificativa, gente, ela é um problema aí grave, né? Tem gente que quer na justificativa do seu projeto, coloca lá, acabar com a fome mundial. Aí arrecada 50 cestas básicas, entrega na comunidade uma vez no ano. Isso não acaba com a fome mundial. Então, a justificativa, ela é geralmente, ela é, né, especificamente a delimitação desse cenário problema, onde vai ser identificado o problema. Claro que você pode partir. Problema global, fome. Mas você tem que contextualizar aquilo para a sua localidade, né? O Rotary ele fala tanto de pensar globalmente, agir localmente. Você parte do global, mas você tem que afunilar aquela problemática para a sua realidade. Às vezes é um problema na sua comunidade, não um problema na outra comunidade. Então tem muita gente que na justificativa coloca dados mundiais, né? E aí fala lá que é um problema, né? Tudo mais. Então, por exemplo, falar de um projeto de atração e engajamento para poder tornar o clube mais diverso. Tá, mas o que é um clube diverso? Um clube diverso ele tem que ter
né, todas as pessoas que representem aquela sua comunidade local, principalmente. Então, será que o seu clube ele tem um quadro associativo que ele é condizente com os dados do censo da sua cidade? Não adianta eu comparar com os dados do Brasil, muito menos da América Latina, né? Então, a gente tem que trazer dados, quando a gente quiser trazer dados para justificativa, dados que conversem com a realidade local, né? Na minha cidade aqui, eu vou fazer um projeto de é só uma ação, na verdade, né, de doação de marmitas para morador de rua. Tem morador de rua na minha cidade, porque uma vez que meu clube fez uma noite de caldos aqui, sobrou muito caldo. Aí nós falamos, vamos colocar em potes térmicos e doar na rua, uma ação. Foi na rua, naquela época especificamente, a gente encontrou 2 moradores de rua andando no centro da cidade todo. Aí eu vou cadastrar uma ação falando que eu vou contribuir para sanar a fome, matar a fome de morador de rua, se na minha cidade nem é um problema assim. Então, essa justificativa ela tem que ser pensada, né? Tem que ser adequada para aquilo que é uma realidade local. Claro, gente, a justificativa é que vai mostrar que aquele problema é importante. Se você não consegue destacar, né, o problema, fazer as raízes dele e colocar também qual que é a gravidade dele, né, no local que vai ser realizado o projeto, às vezes também vai ser que o clube fez porque fez, né? A gente vê tantas vezes, a Camila falou de subsídio, tanto cadastro de projeto, que tá lá, meu clube ele fez um projeto aqui porque a gente queria executar um projeto com subsídio distrital. Subsídio distrital não é justificativo para fazer projeto. Subsídio é o meio para viabilizar alguma solução que você quer fazer. Então, a gente nunca... Agora a gente fez um projeto de meio ambiente porque tem muito tempo que nosso clube queria fazer um projeto de meio ambiente. Tem vários assim no concurso, gente, vários. A gente queria fazer um projeto internacionais, que meu clube só faz projetos comunitários. A gente até entende o clube querer fazer projeto internacional, porque está dentro dos pilares de Rotary, né? Mas projeto de meio ambiente, projeto de profissionais, tem que ver se aquilo é uma demanda verdadeira. Porque às vezes a gente faz o que a gente quer, é o que a Camila falou, não pelo que o outro realmente precisa. Eu trouxe até uma brincadeirinha que eu gosto de usar quando eu faço uma outra apresentação, um joguinho que é assim, ó, como você alimentaria os animais a seguir? Pergunta é essa, é como você alimentaria os animais a seguir? Né? Tem um bicho nessa imagem. Eu acho que o fundo amarelo está até ajudando a ver, porque para mim está muito nítido. Se vocês não estiverem vendo aí, mas tem que olhar com um pouco mais de atenção. Mas tem mais 2 imagens que eu vou dar mais chance. Ó. Tem outro bicho nessa imagem daí também. E tem outro bicho nessa imagem também. Quem viu o bicho aí? Manda no chat aí. Qual que é o bicho da primeira imagem? Embora a pergunta tenha sido como você alimentaria, eu vou dar a chance de vocês falarem qual que é o bicho que está na primeira imagem. O Léo, não é exame de vista, não, né? Porque se for exame de vista, eu tô lascada, já tenho que ir para o oftalmo a partir de hoje. Aqui. Não, eu também até agora não consegui identificar. Vocês não, Então, vocês não... Esse bicho ele come ração, gente. Ração. Tá deitadinho aí dormindo, olha só. Vocês não veem meu mouse, não, né? Estamos vendo Tem? o mouse. Ah, o gato aqui, ó. Tem um Eu gato aqui, ó. achei, Pronto. A orelhinha dele, ó. Pronto, tem um gato. Esse bicho aqui, se alimenta ele com o quê? Com carne. Vocês estão vendo esse bicho? Ele aqui, ó. Disfarçado. Já teria morrido, né? Você alimentaria ele como? Com você teria mesmos, né? morrido. Exato. Com certeza eu Seria, ia morrer. seria o Tava próprio morta. alimento. E esse outro aqui? Eu faltei nessa aula de biologia, né? Mas aqui, ó, de pequenos roedores, a depender, tem uma cobra aqui, ó, no chão. Bem. Aqui, ó. Enfim, a justificativa é isso, gente, é mostrar o outro aquilo que ele não está vendo. A partir de mostrar isso que o outro não está vendo, fazer ele compreender o que tem ali, você então vai apresentar a solução, que é o que vem depois, que é o objetivo, né? Então, a justificativa e o objetivo geral, eles vão nessa linha, como se a justificativa fosse a dor, né? Então, você tem que falar qual que é a dor. Quando você vai no médico, o médico não faz a anamnese lá, você fala tudo o que está acontecendo, você está sentindo,
né? A partir desse diagnóstico, ele tem que ser feito, que você vai ter, então, um remédio adequado. Não faz sentido eu dar morfina para a pessoa que está com dor de cabeça, embora a morfina ela também trate de dor. Mas não faz sentido eu dar de pirona a pessoa que quebrou o fêmur. Então a gente tem que lembrar que o remédio ele tem que ser adequado para a dor que a gente tem. Então, se a justificativa ela não delimita bem o seu problema, o seu objetivo geral, ou ele vai ser muito amplo, ou ele vai ser pouco abrangente. Então, a gente tem um problema, tem um conflito. Justificativo e objetivo geral tem que conversar. Então, no cadastro, tem que ficar claro, porque lembrando que eu não estou falando de fazer projeto, não, porque tudo isso já tem que ter sido pensado no diagnóstico, eu estou falando do cadastro. Né? Então, no cadastro, quem está ali não tem que compreender a relação entre esses dois assuntos, mas claro que é informação bem útil também para a realização de projeto. E aí, o objetivo geral, então, ele vai mostrar esse remédio, né, que é essa realidade que a gente pretende mudar, mas ele vai então falar exatamente o que vai ser feito, né? Para que eu quero fazer isso? Né? O que eu pretendo com o projeto de forma geral? Então, tinha lá um projeto que teve destaque no passado, né? Endo Polio Concert. Bom, o objetivo era arrecadar fundos para doar para a Fundação Rotário. Qual era o problema, né? O problema era a necessidade de aumentar o fundo para vacinação, enfim, esse era o objetivo geral, era arrecadar fundos, era um projeto financeiro. Né? Então, os objetivos normalmente começam com verbos no infinitivo, né? Arrecadar, proporcionar, construir, reformar, nesse sentido. Dos objetivos gerais, nós temos objetivos específicos. Ele realmente corresponde aos resultados concretos que o projeto pretende alcançar. Por quê? Tudo bem que eu quero arrecadar fundos para contribuir para o fundo da polio, mas o que mais que meu projeto ele consegue proporcionar? Bom, ele vai proporcionar uma noite de lazer para a comunidade de determinada região. Eu vou levar a uma escola carente, vou, né, proporcionar cultura para crianças de uma comunidade carente. Então, o objetivo geral é aquele que vai atacar o problema principal. Para atacar o problema principal, você tem pequenos passos que deverão ser seguidos. Então, você tem um problema, você tem as causas, e as causas do problema elas devem ser sempre também citadas nos objetivos específicos. Claro que eu falei do projeto financeiro, acaba que foge um pouco das causas, né? Lá no caso, então, dos objetivos específicos. Mas se você fala, então, de uma comunidade que ela não tem acesso ao saneamento básico, ou ela não tem água potável, você tem vários objetivos específicos que vão vir junto com com esse objetivo geral, que é proporcionar acesso à água potável. Então, você vai ter várias coisas relacionadas a esse problema grande, né? Então, devem ser frases completas, porém curtas. Tem muita gente que repete geral e específico. Não. O geral é um guarda-chuva, que os específicos estão dentro dele. Tanto é que, mais para frente, né, nós vamos ver depois, os objetivos específicos, eles são pequenos passos que eles vão ter que ser alcançados. Se você cumprir todos os objetivos específicos, você vai alcançar o seu objetivo geral, de maneira direta. Depois dos objetivos específicos, nós temos também lá o cronograma de atividades. O cronograma de atividades, gente, ele não começa no dia de realização do projeto, não. Ele começa no dia que a ideia chegou na reunião. Chegou lá no clube, olha, eu queria aqui apresentar uma proposta de projeto, né? Porque a comunidade tal me relatou que está acontecendo isso, aquilo lá, e a gente queria propor alguma solução para esse problema. Então, no dia que foi apresentado em reunião, você coloca lá no cronograma, dia 11/11 de 2023, né? A apresentação da demanda em reunião. Depois foi feita uma reunião de um diagnóstico local, porque a comunidade você levou a ideia para o clube topou fazer o projeto, então deve ter tido uma visita na comunidade. Então, gente, se tem uma coisa que tem que ser feita diariamente, não adianta deixar para depois, não. É o cronograma de atividades. E aí, você não precisa entrar no portal para fazer. Eu gosto de cadastrar diretamente no portal. Tem gente que prefere fazer no Word e depois colar, porque fica com medo de cair. Pode acontecer da internet realmente prejudicar a gente, ou o portal que vira e mexe, ele está meio bipolar, né? E muda da noite para o dia. Então, quem achar mais seguro, faça no Word.
Mas abre um bloquinho de notas no telefone, põe lá o título do projeto, põe a data e cada passo que foi sendo feito, né? Cada passo que foi sendo feito. Às vezes você programou de fazer amanhã uma entrega de um ofício, você não fez amanhã, você fez depois, muda a data. O cronograma vai trazer depois para o clube no futuro, ou para quem está lendo o seu projeto, a sequência que foi feita a realização. E talvez até quando chegar lá no resultado lições aprendidas, você fala, olha, o meu clube ele fez um evento, mas no dia a polícia foi lá e parou o evento. Uai, por que a polícia parou o evento? Ah, porque o alvará não tinha saído a tempo hábil. Aí você vai olhar no cronograma de atividades, quanto tempo que o clube tinha. No dia que o clube entregou a solicitação de liberação do evento, você sabe que numa próxima edição você tem que entregar antes, e ninguém é eterno. Eu sei disso porque eu estou no clube hoje. Mas e se eu sair amanhã, eu vou deixar o clube no futuro ler esse cadastro e quebrar a cara de novo? Não, então o cronograma ele tem que ser real, gente. Tem que ser fidedigno a todas as ações que foram realizadas. Tá? Claro que não precisa detalhar também de maneira excessiva. Aí você põe lá, dia 11 do 11, entrega de ofício na sorveteria, entrega de ofício na prefeitura, entrega de ofício não sei na onde. Não, você pode botar lá, entrega de ofício aos patrocinadores. Engloba tudo. Você simplifica ações de mesma natureza. Então, são omissões que podem ser feitas para deixar o cadastro mais limpo. Cadastro grande não é necessariamente um cadastro bom, né? Depois que você fizer o cronograma ele é um ponto a ponto, só que a gente sabe que tem é, coisas que acontecem no meio do caminho, né? Às vezes você entregou a solicitação de liberação do evento com 2 meses de antecedência, o que aconteceu aqui na nossa cidade, um outro evento que a gente fez, a gente entregou uma solicitação de patrocínio da prefeitura 3 meses antes. No meio do caminho, mudou de secretário de cultura 2 vezes. E aí, quando muda de secretário de cultura, o processo some. Você tem que achar de novo, você tem que reunir com o secretário de novo, você tem que apresentar de novo até a coisa acontecer. Então, se eu coloco só a data de entrega, a pessoa talvez não vai entender por que que deu errado, por que que eu entreguei muito antes. Então, na descrição, a gente detalha esses pormenores. Então, na descrição, a gente detalha esses pormenores, né? Porque o leitor não estava lá no dia do projeto. Então, a gente vai detalhar detalhes que não estão nesse cronograma aí bem certinho, né? Mas aí também, gente, não precisa também ser uma coisa excessiva, né? Tem gente que fala assim, nós temos a reunião de discussão no clube, aí a associada tal falou tal, 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 tal. Aí fulano, aí a descrição vira uma ata. A descrição não é ata, a descrição é um relato do passo a passo que seja objetivo no que precisa ser objetivo e que seja detalhista naqueles pontos que têm grande importância dentro do cronograma de execução do projeto. Bom, aí você fez lá objetivo, cronograma, descrição, a gente chega aí no ponto importantíssimo, o relatório financeiro, né, que é justamente assim, às vezes o clube fez o Endio Polio Concert lá, estou usando de exemplo, porque ele ganhou uma pontuação elevada na gestão passada no concurso, né, gente? Mas quem leu aquele cadastro? Alguém leu o projeto? Porque, pensa bem, é um concerto sinfônico, vamos mentalizar. A arrecadação dele depende do quê? Venda de ingresso. Minha venda de ingresso, ela está atrelada a uma limitação física. Qual a limitação física? Número de assentos, porque é um concerto sinfônico, tem que acontecer num teatro. Será que na minha cidade tem um teatro de capacidade igual tinha na cidade deles, que eu acho que era 400, 800 pessoas? Às vezes eu quero replicar aqui na minha cidade, o maior auditório é 100 pessoas. Aí não vai caber, né? Não vai dar para eu arrecadar o mesmo montante, achar que eu vou fazer arrecadar 10 mil reais, né? Ou ainda, tudo bem, na minha cidade tem. Lá na cidade dele, eles tiveram que pagar, acho que teve que pagar o aluguel do teatro. Um aluguel caro, que era um auditório de 800 pessoas, assim. Só que aí, como que eles pagaram esse auditório? Foi com a renda da venda de ingresso? Porque em época de pandemia ainda, gente, eles tiveram que limitar. Usou, acho que foi 30 ou 40% da capacidade do espaço. Então, o ingresso talvez ficasse muito caro, não desse para vender. Então,
são detalhes que você só vai compreender quando você ler o projeto, quando você analisar o relatório financeiro. Analisando o relatório financeiro deles, você consegue compreender que eles tiveram um grande número de patrocinadores que nós apresentamos ano passado lá na fase final do concurso, que levantou um recurso que foi muito importante para pagar esse aluguel, e aí praticamente o dinheiro dos ingressos foi livre para fazer as doações. Tem estrutura de som, tem estrutura de vídeo, tem tudo. Então, o relatório financeiro, ele tem que registrar todas essas entradas e saídas que o projeto tem, seja em espécie ou seja em material, porque talvez a mão de obra do técnico, a orquestra tocou para eles de graça, talvez na sua cidade você vai ter que pagar um cachê para fazer uma apresentação. Mas se eu quisesse levar uma orquestra para fazer o mesmo projeto na minha cidade, quanto que é? Olhando o projeto deles, vocês têm por base qual que é o valor. Então, esse cadastro, o relatório financeiro, ele deve detalhar toda entrada e saída. Claro que você não vai colocar lá na linha, olha, compra de 2 porcas para poder prender a cadeira do maestro, a estante do maestro Cava Bamba. Não tem gastos que podem ser englobados num único campo, né? Eu tenho até cadastro no meu clube que detalha, fui fazer um projeto financeiro de venda de comida no trailer, aí eu fui lá abrir hoje para ver, no meu clube, e eu já bati, né, na tecla, compra de 1 quilo de feijão. Ela andou depois, compra de 3 quilos de feijão. Lá, compra de farinha, milho, compra de... Então, gente, às vezes você pode colocar compra de itens alimentícios. Aí você detalha as quantidades que foi de cada coisa, talvez na descrição, e coloca lá só o valor total. A pessoa compreender que os gastos para preparar talvez um feijão tropeiro que foi vendido foi R$ 500. Só atendeu 100 porções. Então, fica até ruim para a pessoa olhar o relatório financeiro, ela vai ter que sair somando detalhe a detalhe o que é para cada coisa. Então, num projeto financeiro é ruim, né? Ou ainda um outro projeto lá, esse projeto da água, é compra de caixas de água, né? Você vai pôr um montante, compra de 20 caixas de água, não sei quantos mil reais, né? Então, tem casos e casos. Então, você detalha aquilo que foi importante detalhar e tente unificar também o que for, senão o relatório ele fica extremamente longo. O relatório financeiro é desejável que ele tenha saldo final igual a zero, mas ele pode ter saldo positivo quando você tem um projeto financeiro. Mas vamos pensar, você também não faz um projeto financeiro só para poder engordar a poupança, né? Fazer aplicação. Esse dinheiro ele vai para algum lugar, seja para uma aplicação específica, que eu vou comprar cesta básica para doar para a comunidade, vou comprar cesta de Natal para doar para a comunidade, ou esse dinheiro ele vai para o caixa de projetos do clube. Você tem que pensar que o projeto ele é um anexo do clube, né? Ele é um anexo do clube, ele tem caixa própria. Começa zerado, tem que acabar zerado. Ele começou zerado, mas eu precisei pegar lá no caixa do clube um dinheiro para poder começar a divulgação. Então, você tem uma entrada nesse caixa. De onde que vem essa entrada? Do caixa do clube. Então, muita gente coloca lá, retirada do caixa de projetos do clube, R$ 500. No final, o projeto financeiro, né? Teve lá um lucro de R$ 3.000. Aí você põe lá, destinação do dinheiro para o projeto, por caixa de projetos do clube. Então você põe mais 500 que entrou, menos 3.000 ao final. Também é importante estar em ordem cronológica. Hoje em dia, a plataforma, você pode colocar a data diferente, que ela organiza as datas, tá? Mas antes, quando a gente errava, esquecia um item, tinha que apagar tudo e voltar de novo do zero. Então, hoje ela consegue organizar. Eu trouxe aqui uns exemplos de relatório, só para mostrar, olha só. Então, aqui tem um recortezinho de um relatório, um projeto que foi bem curtinho, né? E o saldo dele final zero. Então, olha só, compra de folha 4, R$ 40, saída, negativo, saída. Só que teve um associado que doou. Como é que ele deu o dinheiro para o clube? Ele levou a folha, estava na casa dele. Você estima o valor, que é R$ 40, e põe esse valor como entrada. Então, a gente sabe que não teve ônus, porque um zerou o outro, né? Compra de tinta cap, fita escova de aço. Compra de tinta spray. Isso aqui foi um pagamento feito com dinheiro do caixa do clube. Então, ela é retirada do caixa do clube para reembolso dos gastos praticados. Tem clube que coloca retirada do caixa do clube para tinta, fita crepe, escova de aço. Retirada do caixa do clube para tinta spray. Não precisa. Coloca uma só no final para bater o valor, porque o dinheiro veio de algum lugar. Ou ele veio ou ele vai. Né? Aqui embaixo tem um outro mostrando taxa de cartão débito, taxa de cartão crédito. Então,
Nesse caso eu coloquei, por quê? Porque não faz sentido eu colocar a taxa do cartão. A taxa do cartão de débito é diferente da taxa do cartão de crédito. Então, um projeto financeiro que a gente precisa desse dado para um clube que for realizar, saber se convém aceitar pagamento no crédito. Às vezes, teve tanta perda de dinheiro com a taxa no crédito que não faz sentido, né? Esse é um projeto também que o cadastro dele, ele traz detalhado, olha, vendas no crédito, vendas no débito, vendas no dinheiro, vendas no Pix. Isso é muito bacana, porque aí você sabe que depois, no ano seguinte, qual que tem mais demanda? Bom, se teve muita demanda na venda de débito, o evento é um evento maior, você vai precisar de mais maquininha. Ah, não teve quase nem demanda de dinheiro. Então, para que você vai ficar esquentando cabeça para levar R$ 1.000 de troco para o evento que no ano anterior vendeu R$ 200 em dinheiro? Né? Então, é um detalhamento que é importante. Uma outra coisa que foi colocada aqui também, esse é um projeto que aconteceu em 3 dias. O clube colocou vendas, era uma barraquinha, vendas na sexta-feira, vendas no sábado, vendas no domingo. Será que é interessante fazer isso? O que vocês acham? Tem vantagem ou desvantagem? Podem falar, e se alguém quiser falar, que eu estou falando demais. Depende, porque às vezes para o clube, às vezes vai ser mais viável só na próxima edição ficar só no sábado, ou ficar só no domingo. Então, é importante analisar, né, o que eu faria, eu analisaria se houve muita diferença. Se houve muita diferença, sim, colocaria na descrição do relatório financeiro para que no posterior a gente refletisse sobre isso se a gente vai fazer a segunda versão, se vai fazer só no sábado, se vai fazer só no domingo. Sim, isso é importante, justamente por causa disso, até para dimensionar o tamanho o tanto de coisa que você vai fazer para vender. Não sobrar, porque de um dia para o outro tem que jogar fora, se expôs tem que jogar fora, então você já sabe o tanto que vai ser preparado para cada dia. E aí, a gente gosta até de detalhar, claro que não fica no cadastro, mas meu clube a gente cadastra, guarda isso em arquivos internos para detalhar o tanto que vendeu de cada coisa no dia. Tem esse controle. Vendeu tanto de cerveja, vendeu tanto de comida. A gente fez um bazar da Pechincha aqui no meio do ano que a gente vendeu R$ 6.000. Mais da metade das vendas aconteceu no sábado de manhã. O resto a gente ficou sexta-feira de um feriado, sábado à tarde, e praticamente vendeu a maior parte sábado de manhã. Então, a gente lá colocou o valor total, porque a gente compreende que o bazar da Pechincha depende do local, é sazonal, se tem feriado, se não tem, então a gente coloca o valor cheio. Mas para o nosso controle interno, a gente sabe qual que é o horário de pico, então a gente sabe que em próximas edições a gente tem que. O valor venda mostra para mim naquele horário tinha muita gente, eu preciso de mais associado ali presente. Então é interessante, olha como é que o cadastro ele permite aí você fazer melhorias para edições futuras. Aqui, gente, só um último exemplo, que é um projeto que ele foi feito com uma finalidade. Qual a finalidade? Adquirir vacinas para poder contribuir com um estudo de defesa de animais. Então, no final do projeto financeiro, a saída está lá, compra de vacinas. Então, você tinha um objetivo, que foi atingido, que foi a compra de vacinas, né? E o final, zero aqui. Bom, agora, depois que a gente fez, então, a gente está quase finalizando, né? Chegando nos resultados, gente. Os resultados é que permite ao leitor compreender a efetividade do projeto. Você pode ter sido maravilhoso na justificativa. Você pode ter sido super maravilhoso na colocação dos objetivos, impressionou, nossa, vai mudar o mundo ali local, né? Mas será que você conseguiu? Então, o resultado ele é a cereja do bolo. Ele que vai falar se a ideia foi efetiva ou não. Né? Tudo bem que você esteve lá no dia, você chegou a arrepiar, você chegou a chorar com o resultado do projeto. Você, mas a pessoa não estava lá. Então, o resultado ele deve trazer um pouco de emoção, mas ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ilustrar para a pessoa que não estava lá realmente o que foi conseguido e o que não foi. Então, não é local de ficar também lavando roupa suja, né? Porque às vezes fala, ah, não, porque a gente não conseguiu, porque o associado, os associados não tiveram compromisso de ficar o tempo todo, chegar atrasado, né? Não, isso aí você coloca lá, talvez, nas lições aprendidas, mas você não vai falar o associado, não, você fala assim, qual que é a lição aprendida? É necessário reforçar a pontualidade, o compromisso, vamos ser generalista, né? Lembra bem, se você falar mal do seu boi, ninguém vai querer seu boi. Então, vamos colocar quase tudo no cadastro. A maneira como você coloca é que vai dar a maneira como isso vai ser interpretado.
né? E os resultados eles devem impactar o leitor, não o cadastrador. Só que também não é impactar o leitor falar, não, porque a gente fez a entrega dos brinquedos e todas as crianças choraram de alegria, né? Tem gente que gosta de colocar isso. Você pode falar que a emoção tomou conta do local, mas como você transcreve isso? Talvez com o relato de uma criança, o relato da mãe. Então você tem essa opção de colocar, tanto é que os resultados, você pode dividi-los em resultados qualitativos e quantitativos, mas tem que ter em mente que a gente tem um objetivo geral que deve ser atingido. Para atingir esse objetivo geral, tem um passo a passo de objetivos. Aqui eu esqueci de colocar 1, 2, 3, né? Percebam aí. Leia-se objetivo 1, resultado 1, objetivo 2, resultado 2, objetivo 3, resultado 3. A cada objetivo específico, você tem que ter um resultado mencionado lá embaixo. Se o seu clube ele tinha aquele objetivo, mas não atingiu, tem gente que vai lá e apaga do objetivo específico. Isso aí é falsear, né? Verdade. Não, era o objetivo mesmo, no planejamento. O objetivo ele vem antes, gente, né? Depois não. Então, quando você faz aquela apresentação para o clube do objetivo geral, você já coloca os objetivos específicos, faz o projeto, buscando resultados que respondam a cada um desses pequenos problemas mencionados. Não teve resultado para ele, você não tem que apagar o objetivo. Você tem que deixar no cadastro as pessoas saberem que era o objetivo do clube atingir aquele ponto, mas a gente não conseguiu no resultado. Por que a gente não conseguiu? Você pode mencionar lá no resultado brevemente, mas falar a causa do problema mesmo lá na lição aprendida. Então, não vamos tirar para poder ficar bonito, parecer que o projeto é redondinho, não. É tipo quando faz trabalho de mestrado, você faz aqui um monte de coisa. Na hora que você vai escrever a dissertação, você sai cortando as beiradas, coisas que não enquadram, que vai dar problema, você tira tudo. Na dissertação a gente faz isso. Não é tudo bem, né? Mas no projeto aqui a gente não pode fazer, gente. Tá? Porque é o registro. Senão, na próxima edição, as pessoas não vão nem saber que tinha esse objetivo. Vai falar, nossa, mas por que o clube não pensou nisso daqui? Pensou. Só que não deu para fazer, né? E não vai dar para fazer porque tem uma limitação muito grande. E aí, né, se você alinhou os objetivos aos resultados, tem objetivo que era lá proporcionar uma noite de lazer para o público. Esse é um objetivo que ele é meio abstrato, o resultado dele é qualitativo. Foi bom ou foi ruim a noite de lazer? Então, é um aspecto qualitativo. Agora, o outro objetivo lá era arrecadar 10 mil reais para doação para o fundo da poliomielite. Esse é um resultado quantitativo. Então, a gente pode e deve separar no campo de resultados, coloca lá em caixa alta para destacar resultados qualitativos. Né? Então, são dados que não podem ser mensurados de forma numérica, né? Ou seja, a qualidade foi bom, foi ruim, foi ótimo, excelente, mas não quer dizer que eles são abstratos, né? O clube levou alegria a todos os presentes, né? Ele promoveu a paz mundial, né? Olha só que abstrato. Então, a gente tem ferramentas de medir bem entre aspas, porque se é qualitativo não se mede, mas a gente tem, então, ferramentas para poder avaliar o que são, então, esses resultados qualitativos. São formulários, entrevistas, registros. Às vezes, uma foto fala mais que 1000 palavras, né? Então, você pode colocar lá no resultado, fazer referência a uma foto que está lá no arquivo que você salvou. E o resultado quantitativo é aquilo que pode ser mensurado de forma detalhada, e aí traz aspectos, né, que são mensurados, quantidade, valor, número de pessoas que estiveram presentes, número de brinquedos que foram arrecadados, né? Então, é resultado. No nosso Bazar da Pechincha, a gente fez uma etapa de arrecadação. Nós arrecadamos 2.000 roupas. Nós vendemos 5 mil reais. Os dois são resultados quantitativos. Devem ser, então, também citados aí. Quando a meta for superada, gente, vão engordar o boi, né? Sempre coloca lá, superei a meta em 200%. Arrecadar 5, arrecadei 10. Superei 100% a meta. Quer dizer que ela dobrou o valor previsto. Aí, o que os bonitinhos fazem no cadastro? Né? Começa o projeto sem meta. Sem meta. Arrecadou 5, fala que a meta era 2, para poder falar que superou. Então, de novo, isso aqui já é uma questão, vai na ética, gente. Ética. Ela está por trás de tudo. O que você colocou de objetivo não pode ser mudado de acordo com o que você alcançou no final. O objetivo vem antes, não vem depois. Então, vocês vão ver que muita coisa
vai da questão do bom senso, da ética, de não faltar com a verdade. A gente tem que ter sempre isso em mente, né? Seguir o que manda a prova quádrupla, né, gente? Importantíssimo. E aí tem outros campos que eu preferi não detalhar antes, porque ia ficar muito longo, eu já até me alonguei mais do que eu havia visto, né? São campos que têm que ser pensados também a categoria do projeto, ou se é uma ação, então tem que ser adequada, né? O projeto de Polio Concert era financeiro, ponto. A gente poderia querer colocar comunitário, porque vai comprar vacina. Não, o objetivo ali foi levantar dinheiro, né? Nosso projeto aqui, que eu coloquei o exemplo de doação de vacina canina, é um projeto financeiro. Ele é um projeto de meio ambiente ou comunitário, talvez, mas é um projeto financeiro. E aí, para superar isso, onde que você vai? Você vai na área de enfoque. A área de enfoque pode conversar com essas diferentes categorias. Mas que era um projeto financeiro, a área de enfoque lá é saúde, né, materno infantil. Então, a área de enfoque, a Camila já falou, não vou detalhar, vocês viram lá quais são as áreas de enfoque. É importante escolher uma área de enfoque adequada, né? Público-alvo, gente. Gente que chega no público-alvo, eu coloquei ordem de gravidade nas coisas que eu vejo nos cadastros, tá? Público-alvo, aí marca todo mundo. Vrum. Lá, qual que é o projeto? É Festa do Dia das Crianças na Rua da Comunidade. Aí o público-alvo está lá, pessoas acima de 70 anos. Vamos adequar o público-alvo para o problema que foi levantado e para o que foi realizado. Não dá para abraçar o mundo, a gente sabe isso, né? Outra coisa, você pode colocar o público-alvo, mas se no dia do seu projeto você fez a festa para as crianças, mas só tinha os adolescentes lá na festa das crianças, coloca isso lá embaixo nas lições aprendidas, não muda o público-alvo não, porque o público-alvo é para quem o projeto foi feito, não quem esteve presente. O público-alvo é para quem o projeto foi pensado, não quem esteve presente. Tá? Quem trabalhou no projeto? Aí tem gente que vai, meu clube tem 20 associados, então vou por 20 pessoas. Não, a gente sabe que poucos, né, participam de todos os projetos. Então vamos ser verdadeiros, porque às vezes é uma barraquinha. Se você colocar que 20 associados participaram, é mentira. Barraquinha ali, talvez o projeto foi só 5 pessoas que tocou e realizou. Isso é importante porque eu sei que se o meu clube quiser fazer o projeto do seu clube, eu sei quantas pessoas foi necessário realizar aquele projeto. Aí, da mesma forma, meu clube tem 4 pessoas, mas a gente fez a churrascada. Mandou 20 pessoas para trabalhar, eu coloco lá 4, porque tem 4 associados. Então, tem como você colocar lá quais, né, as classes de pessoas, que tipos de pessoas que contribuíram, né? Então, é importante ser fiel a isso. Meios de divulgação, mídias sociais, né? Adoro colocar. Meios de divulgação, redes sociais do clube. O que é rede social? É Facebook? É Orkut? Né? Meu clube ele tem um LinkedIn, divulgou no LinkedIn, né? Que para o clube, talvez faça sentido o clube ter o LinkedIn divulgando no LinkedIn, se ele tem as empresas parceiras que acompanham aquele perfil. Talvez faça sentido, né? Mas foi no Instagram do clube, foi no Instagram do distrito. Como? Como que foi no Instagram? Foi post? Foi compartilhamento em stories? Foi feito só no dia? Foi feito antes? Foi uma campanha? Foi no jornal, tá? Que jornal que foi? Né? Senão vira aqueles casos de agência, pessoal que dá golpe na rua e que vende contrato para agência de modelo, fala, olha, vou te vender aqui um contrato, você vai sair na revista, 5 mil reais você paga, você sai na revista. Aí você vai ver a revista é da própria empresa de marketing. Isso é golpe, né? Então você tem que falar onde foi para eu saber se aquela divulgação é de impacto ou não, porque talvez o teu evento teve um público presente muito pequeno. Eu vou procurar o problema para esse público pequeno, possivelmente onde? Na sua forma de divulgação. Então, se eu não sei exatamente o que foi feito, como foi feito, se foi uma foi um post patrocinado ou não. No Bazar da Pechincha nosso, nós fizemos um post patrocinado. Alguns, né? Nós fizemos uma faixa, porque aqui na cidade, minha cidade é pequena, tem 60 mil habitantes. Então, quando você coloca a faixa na rua, Bazar da Pechincha, aqui, dia tal, metade das pessoas que foram no Bazar da Pechincha foram porque viram a faixa lá. Não foi porque viu o Instagram, porque o público que vai no Bazar da Pechincha, no Instagram, quase não vê as coisas, quase não acessa o Instagram. Não faz sentido divulgar um Bazar da Pechincha só no Instagram? Ou faz sentido divulgar uma campanha de vacinação só no
Instagram do meu clube, vocês têm que lembrar, gente, eu aqui já estou indo para a área de realização de projeto, né? Que às vezes o seu público-alvo não está lá. Na hora do cadastro, é importante detalhar esse meio de divulgação, porque a pessoa que está ali, ela vai compreender, e aí ela vai até talvez avaliar o seu projeto, se for um avaliador, a mão mais pesada ou mais leve. Às vezes foi uma estratégia errada, então tem que tirar ponto. Às vezes a estratégia foi certa, mas ela não alcançou as pessoas. Aí o problema é outro. Parcerias, né? Vocês já perguntaram de parcerias antes aí. Então, as parcerias, liste todas as parcerias possíveis, né? Porque quando você for usar o seu projetinho para poder tentar trazer mais pessoas para ajudar, vai mostrar como é que o seu clube ele é validado pela comunidade, porque tem muitos parceiros que apoiam. Então, liste todos os parceiros possíveis. Desde o jornal que liberou você fazer uma postagem grátis, uma publicação grátis no jornal, até aquela empresa que deu R$ 5.000, né? Se você achar válido, até pôr na parceria qual foi o tipo de apoio de cada um, põe lá patrocinadores em dinheiro. Tá? É, porque talvez você coloque lá no relatório financeiro doação da empresa tal, doação da empresa tal, doação. Não, você coloca lá doação em dinheiro, R$ 10.000. Aí você detalha lá embaixo nas parcerias o que cada um deu. Fotos de projeto que eu coloquei aqui em vermelho, porque é um problema que a gente tem muito, causa de desclassificação no CNP, infelizmente, que são as fotos. Muito clube que não faz registros do projeto. Às vezes a escrita é insuficiente para a gente compreender o que aconteceu. Então façam bastante registro fotográfico, de vídeo, de áudio, se possível. Se tiver entrevista, se tiver recorte, publicação, notícia em site, printa, salva tudo isso e coloca no Drive. Tem clube que gosta de fazer o link das postagens, aí coloca no arquivo do Word, aí põe lá no cadastro do projeto o link para o arquivo do Word. Vou falar que eu, como avaliador, acho péssimo isso, porque tem que ficar clicando em um por um. Então, eu prefiro que faça uma pasta no Drive, já coloque todas as imagens, é uma postagem no Instagram, então tira print da tela, ou salva aquela arte que foi feita e coloca lá. Né? Um probleminha que a gente teve também de entendimento nesse concurso, já nessa gestão, é uma fotomontagem, uma imagem com 3 imagens. São 3 fotos ou é uma foto só? É difícil, né? Como a gente não chegou num consenso, a gente aceitou. Mas, né, é uma fotomontagem, tem 3 registros numa imagem só. Então, a depender de quem está avaliando, pode ser motivo de desclassificação. Então, salve o máximo de foto possível. Ah, meu projeto foi online, foi uma palestra. A palestra vai ter que tirar um print da tela. Eu sei que é mais difícil, né? Mas você tem a divulgação, tem tudo mais. Então, vamos pensar nesse com mais carinho quanto aos registros. E as lições aprendidas, que de fato é onde o clube ele deve trazer os problemas que ele enfrentou, só que não só o problema, que você fala o problema é vago. Talvez trazer a solução que vocês perceberam. Olha, teve baixo público presente, porque a gente divulgou Bazar Pechincha só na rede social. As pessoas não frequentam Bazar, elas não usam muito a rede social. Então, é uma lição aprendida. Então, numa próxima edição, usar outros meios de comunicação, pegar cartaz em ponto de ônibus, etc, etc, etc. Então, você facilita o caminho, isso é uma mensagem para o seu eu do futuro. Daqui a um ano, quando você for realizar o projeto, se você não se lembrar, ou se você não estiver no clube, você vai perceber quão importante isso é. Aí, só para fechar, isso vai de encontro com uma questão muito importante. Quando você está no clube, a gente tem mania de sempre as mesmas pessoas chefiam o mesmo projeto. Aqui vai a dica para os clubes. Vamos variar, gente. Não é porque eu puxei o projeto esse ano que ano que vem eu tenho que puxar o projeto. Não é meu, não, o projeto do clube. Se eu sair do clube, o projeto acaba. Então, deixem outras pessoas tocarem o projeto. Essas outras pessoas virão com novas ideias. Né? Elas vão ler o seu cadastro, vão ver o que está feito lá. A partir daquilo, ela vai propor uma nova leitura para o projeto. Então, é importante a gente largar o osso, né? Sendo mais claro aí nas minhas palavras, para que o clube não morra, senão isso é a receita para o fracasso. Daqui a pouco o clube acaba. Né? E quem trabalhou, é que eu pulei ele aqui, eu já tinha falado. E aqui, né, eu tinha colocado agora aqui só uma visãozinha aqui lá na plataforma. Não sei se acredito eu que todo mundo que está aí, né, deve conhecer a plataforma, né? Mas o link está aí. Só mesmo uma entradinha rápida aqui.
Aí daqui a pouco eu abrindo para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta em relação a algum campo específico, eu dou abertura. Vocês estão vendo a tela ainda, não estão? Sim, certo? Ótimo. ANP. Na verdade, quando você vai, aqui é para você consultar projetos que já estão cadastrados, né? Você pode filtrar e buscar. Se você for cadastrar novo projeto, você vem aqui em novo projeto. Aí vem cá os campos, né? Que são os campos que eu já falei, ó. Título do projeto, né? Categoria, área de enfoque, estão todos aqui, só selecionar a data de início. Qual que é a data de início do projeto? É o dia que foi apresentado no clube, a ideia. Data de término é quando o clube fez a reunião de fechamento, porque tem aquela reunião de feedback, né? Dali que saem as lições aprendidas, né? A reunião de feedback. Não é o que você acha, é o que o clube acha. Então, aqui é a data de término, talvez, né? Ou ainda, se o seu projeto ele teve a reunião de feedback, mas você tem uma entrega posterior, aí tudo bem a data de término, você entrega, porque eu tive que comprar um negócio na internet para entregar, chegou um mês depois da reunião de feedback. Os campos justificativo, objetivo geral, objetivo específico, vamos colocar o objetivo específico em tópicos, né, gente? Cada objetivo específico em um tópico não precisa numerar. Relatório financeiro, aqui é a dica: se você deixar para cadastrar esse relatório financeiro 10 meses depois do seu projeto, você vai sofrer. Você tem que voltar aqui todo mês para poder colocar a data. É quando for na próxima linha lá, você vai ter que ir lá de novo, na mesma data, para poder colocar outra coisa. Então, se você puder cadastrando o relatório financeiro ao longo do projeto, ok. Se você não puder, junte todas as informações e cadastre o quanto antes. Isso vai te poupar tempo. Aquela história de quem trabalha, olha, hoje você consegue colocar exatamente quantas pessoas, voluntários adicionais, quem eram os voluntários adicionais? Coloca lá na descrição. Né? Ah, eram as mães associadas. Ah, eram pessoas da comunidade. Já, então coloca aqui. O público-alvo não é sair marcando todo mundo, né? É meio de divulgação. Coloque em tópicos aqui, ó, Instagram. Aí no Instagram. Foi feito assim, assim, assado. Jornal, aqui na cidade tem um jornal que chama Ponto Final, né? Como é que foi feito? Você achar conveniente, coloca até aqui o link, né? Coloca aqui na frente o link para a matéria, né? Seria, cite também tópicos, cronograma de atividades, a mesma coisa, né? Vocês vão ver que às vezes não dá para poder salvar sem ter as coisas sem preencher. Então, normalmente a galera coloca aqui uns X aqui, só para preencher os campos, que aí você consegue salvar o projeto no final em andamento, sem finalizar. Aí você consegue fazer no parcial, você deixa só um X aqui, o que você vai fazer depois, mas tem que lembrar de voltar depois, né? Descrição, enfim. Aqui o site. Onde a galera coloca Instagram, gente, mas não é do clube não, gente, é site do projeto. O projeto tem site? Postagem. Coloca aqui o link, então. Tem vídeo do projeto? Tem lá no Instagram, coloca o link aqui. Tem foto do projeto? Aí você coloca o link daquela pasta do Drive que estão salvas fotos. Mas, pelo amor de Deus, não esqueçam de deixar o link liberado para qualquer pessoa com link. Tá? Se alguém não souber como faz, depois me chama que eu ensino. Não vou ensinar agora, não, mas tem muita gente que sabe. E outra coisa, é muito comum a gente pôr as fotos no nosso Drive. Aí meu Drive está cheio, eu vou lá e apago. Daqui 6 meses é o concurso. Eu vou clicar lá no link que você colocou. Está lá, link indisponível. Eu eliminei uns 4 projetos do concurso por causa disso. Disponível, o que é que eu posso fazer? Né? Então, tentem manter as fotos em Drive do clube, gente. Não é caro pagar R$ 60 por ano, talvez para ter um armazenamento de 100 gigabytes. Mas 100 gigabytes acaba que é pouco. Não precisa de colocar também 300 fotos no Drive do clube. Selecione as fotos mais significativas e coloque lá. Selecione as mais significativas e coloque lá. Tá? E aí coloca o link aqui. Ou então vai criando infinitas contas do Google Drive. Vai ter lá, né? Imagem pública 1, 2, 3, 5, 10, 20. Busque alguma solução, mas não salva na conta pessoal, não, porque você vai embora, acaba, a informação se perde. Né? E seu clube ele perde a história. Resultados quantitativos, aí já falei, você coloca lá grande, resultados quantitativos, aí você escreve resultados qualitativos, escreve. Claro que não precisa detalhar, mas quem acha pertinente pode ser interessante, tá? Aí você quer grau de dificuldade, põe alto, porque seu clube é fodão, você quer falar que você deu, né? Não, gente, às vezes
uma arrecadação de alimentos. Qual que é a dificuldade de parar um carro no mercado e conversar com as pessoas? É baixa, né? Como ser fiéis também. Talvez a pessoa coloque no filtro lá que ela quer uma dificuldade média. Ela não vai ver seu projeto só porque você botou alto. E talvez é um projeto fantástico. Palavras-chave, né, gente? Palavras que realmente elas sejam os pronomes, onde tem um famoso, qual que são seus pronomes? Quais são os pronomes do seu projeto, né? Coloque as palavras-chave que levam a compreender o que foi feito, as lições aprendidas, como eu já mencionei. No final, bota em andamento, que aí você consegue ir alterando. Esse ano nem foi obrigatório no CNP, o projeto está finalizado. Então, dá essa margem para poder ser alterado depois. Por isso que no concurso a gente baixa o PDF, né? Que aí vocês podem fazer as alterações e a gente já tem o registro daquele momento de avaliação. E aí umas dicas finais, né? Verificar os cadastradores para não ter vício e também para desenvolver as pessoas, porque cadastro bom é algo cultural, ele é do clube. Tem clube que cadastra projeto bem, tem clube que infelizmente cadastra projeto não tão bem. Né? E os clubes que cadastram bem, se for por causa de um associado que cadastra tudo, na hora que ele sair, acaba. Né? Tem clube que ele trabalha todo mundo cadastrar, então ele vai sempre, o resto da vida, né, cadastrar projeto bem. Não deixar para a última hora, porque senão você vai perder algumas informações que podem ser importantes, né? A não ser que você seja o super memória de ouro aí. Implemente etapas de correção pelos companheiros, então peça seu colega para ler, para poder compreender. Talvez a minha escrita não está suficientemente clara, eu não preciso ter um português rebuscado, não precisa ter uma linguagem complicada. Pense na pessoa que vai ler, pode ser uma pessoa que domina muito bem ou não a língua portuguesa. Então, seja simplificado no que for possível. Não precisa escrever com palavras, né, tão rebuscadas ou tão assim desconhecidas da população. Lembre-se que o leitor ele não sabe nada sobre a sua realidade local, sobre o clube, muito menos esteve presente no dia. Então, seu cadastro tem que dar essa visão para o leitor, ele está lá dentro do seu projeto, ele sentir um pouco das emoções que foram sentidas e compreender se aquele resultado foi eficiente ou não. É o que está aqui no finalzinho. Tá bom? No mais, era isso. Não sei se eu estourei meu tempo, que eu ia marcar a hora de começo, eu não marquei. Na verdade, achei que ia gastar pouco tempo. Então, os meus contatos, para vocês precisarem, tá? E aí, agora eu estou disponível para perguntas, caso vocês queiram perguntar algo. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Léo? Os Enquanto colegas isso, também que verem depois também, tá? Se tiver alguma questão chama que quiser Léo. conversar, pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Já está no horário do almoço aí, pessoal. Já tinham relatado, né? Então, disponível, tá? Então, gente, obrigada pela presença. Leandro, obrigada pela presença, pelo conhecimento passado. Acho que todo mundo que vai ver e que está vendo aqui aproveitou de muito, muito, muito. Obrigada mesmo.